Agora sim. Vamos lá, então. Olha lá, ó. Seguindo, né, nosso penúltimo, então, filo, não, penúltimo não, antepenúltimo filo, né, do reino animal. Ô, Elton, esse daí é dos slides passados ainda ou são dos novos? Não, terminamos. Isso aí é o reino animal 3. Tá? Então, ó, filo molúscula, filo equinoderma e filo cordado. É os 3 que nos faltam, né? Claro, e dentro dos cordados, vocês já devem ter visto ontem ou hoje, né? Que eu enviei, né? Já temos bastante coisa, né? Até porque ali pega, né? Toda a parte dos animais vertebrados, tá? Também os não vertebrados, mas que tem uma importância. Bom, vamos lá. Quem for fazer católica, só para deixar claro para vocês, né? O organizador da prova trabalhava com filo molusca, tá? Por isso que vocês viram aí que eu detalhei, né? Uma apresentação que eu tinha aí mais antiga, que eu fui postando aí, por isso que o fundo é verde, tá? Então, detalhei bastante, principalmente os grupos, ok? A classificação, tá? Então, quando a gente falar lá de cefalópoda, gastrópoda, eles apresentam detalhes que são cobrados na prova. Para quem já vem fazendo as questões, né, dando uma olhadinha nas questões da católica, então pode ver que quando aparece molusco, nunca aparece nada superficial, tá? Aparece algo cheio de detalhes que tem a ver com os grupos. Então eles vão dizer assim, ó, de uma forma geral, os moluscos fazem tal coisa, mas em determinado grupo, vamos lá, gastrópoda tem um jeito e cefalópoda tem outro, bivalve tem outro, e assim por diante, tá? Então é assim que aparece na católica, não esqueçam, o organizador da prova de vocês, ele justamente trabalhou com moluscos, tá? Bom, então vamos lá, né? Filo molusca, vou começar com essa introdução aí, né? Então, né, a nomenclatura, então o nome, né? O nome está relacionado, então, ao formato do corpo, né? A estrutura corporal dele, tá? Então, moles, né? Então, quer dizer, são animais de corpo mole, tá? Então, por quê? Pô, Elton, mas tem animais que têm concha externa, concha interna. Pois é, mas o corpo em si não é a concha é apenas uma estrutura, tá? Que faz parte, obviamente, do animal, mas que não tem a ver com o animal, tá? Então, aí nós temos, né, mais ou menos em torno de 50 mil espécies, né, e 35 mil fósseis, tá? Então, como é que se sabe disso, né? Então, isso é bem engraçado, porque até tinha uma questão, eu não me lembro, de um vestibular assim famoso, só não me lembro qual desses grandes aí, se é FUVEST, Unicamp, um desses aí, que trazia um texto bem grande, e aí comentava, né, que eram achados, por exemplo, os fósseis, tá, nos Alpes, nas montanhas na Grécia. Aí as pessoas ficavam pensando, né, pô, como é que isso acontece, né? Como é que tinha fóssil lá em cima que são animais, né? São animais aquáticos, né? E principalmente bivalves, conchas e tal. Ó, aí, óbvio, a gente tem que entender que em algum momento, né, do planeta a água, né, se sobrepunha a essas regiões. Então esses animais foram morrendo ou foi secando, então se encontrava muito, né, conchas calcárias fossilizadas, se encontra ainda, né, muito conchas calcárias fossilizadas, tá? Nessas regiões. Bom, então aqui alguns exemplos, né? Então aqui um exemplo de bivalve, aqui um exemplo de cefalópoda e aqui um exemplo de um gastrópodo aquático, tá? Então nós temos aí três exemplos aí. Bom, então aqui, ó, o que nós temos aqui, tá? Então, ó, fazendo uma comparação, lembra? Sempre traçando aquele aspecto evolutivo, tá? Então, ó, artrópodes e moluscos apresentam adaptações, tá? Como, né, na maioria dos invertebrados. Então, ó, a maioria, ó, dos moluscos é de vida livre, tá? Ou seja, vivem no ambiente, são aquáticos, são terrestres, então eles não são parasitas, eles não vivem às custas de outro, tá? E tem uma característica, né? Alguns deles, por isso que a gente tem que sempre ter esse detalhe, porque cada grupo vai funcionar de uma maneira, né? Apresentam uma movimentação e essa movimentação, né, é lenta. Além disso, né, eles têm uma relação muito íntima com o substrato. Não todos. Se tu pegar, por exemplo, lulas e polvos, eles não têm uma embora, né, descansem, embora, fiquem lá no fundo do mar para caça, até mesmo para proteção, quando eles, né, vão modificar a pigmentação com os cromatóforos, que são essas células
que modificam de cor para fazer essa adaptação, essa camuflagem, eles também têm essa relação íntima, né, com o solo, aí no caso, no meio aquático, tá? Então, é muito característico isso. Então, o corpo desse animal tem que ser adaptado a isso. Se tu pegar uma lesma, se tu pegar, por exemplo, um outro tipo de gastrópode qualquer, um caracol, né, um caramujo, tu vai ver que na parte superior daquela que a gente chama de pé, né, que é aquela estrutura molenga, ela é lisa, mas na parte de baixo ela tem como se fosse umas ondinhas, que são esses crivos que também auxiliam na movimentação. Isso serve também, né, para que eles consigam se movimentar mais facilmente, tá? Bom, então algumas características gerais, né? De uma forma geral, como eu tinha falado para vocês, então se divide em 3 partes o corpo de um molusco, né? Cabeça, tá? Pé e massa visceral. A todos os animais eles vão apresentar isso. Claro que em alguns casos eles vão ter adaptações. Por exemplo, né? Se a gente pegar especificamente um gastrópode, ou seja, vamos pegar um caramujo, tá? Que é mais comum para nós aqui. Bom, então tu sabe que ele tem a cabeça, a massa visceral fica dentro do casco, tá? E o pé é aquela parte que fica íntima ao solo, ok? Então, massa visceral dentro da concha, tá? A cabeça, a estrutura anterior, aquela, por onde ele se alimenta, e ainda tu vai ter o pé que vai estar em contato com o solo. Bom, outros animais, eles vão apresentar o quê? Vão apresentar adaptações. Por exemplo, num polvo, né? No polvo, o pé, ele vai se adaptar aos tentáculos, entende? Então, a massa visceral vai ficar junto ali à cabeça, tá? Por isso são cefalópodes. Então, pés que estão junto ao encéfalo, que estão junto à cabeça, tá? Bom, corpo é mais ou menos coberto por um manto, tá? Esse manto, ele tem, além de ter uma característica de auxiliar na respiração, tá? Ele também está muito intimamente ligado àqueles animais que vão sintetizar as pérolas, tá? Então, é essa estrutura aí que vai sintetizar a pérola nos bivalvos, tá? Aí, no caso das ostras, que tem, não são todas as ostras, obviamente, mas aquelas ostras específicas que vão sintetizar as pérolas, tá? Bom, depois aqui, ó, simetria bilateral, que já é uma tendência, né? A gente veio vendo isso aí. Então, desde plateumintos a gente já vê essa característica, tá? Plateumintos, hein? Ó, a gente passou por plateumintos, nemateumintos, passamos por anelídeos, passamos por artrópodes e agora molusco. Então, a gente vai vendo, né, ou vai observando essa característica de serem bilatérios, né, ou bilaterais. Então, o corpo, como já tinha falado para vocês, em alguns casos, né, ó, geralmente coberto por uma concha calcária, tá? Produzida pelo manto, ok? Então, o manto vai ter essa característica de produzir a concha, comum naqueles casos específicos que eu falei para vocês, né? Também sintetizar a pérola. Não esqueçam que ele também vai fazer parte da respiração das trocas gasosas, tá? Mas acho que vai aparecer aí mais adiante. Bom, então, olha aqui, ó, o corpo pode ser dividido nas 3 partes, né? Cabeça, pé, massa visceral e até mesmo o manto, tá? Tranquilo? Bom, a cabeça, então, né? Então, começa de novo, ó. Nós já tínhamos isso aí, né? Nos artrópodes, a gente viu alguma coisa disso nos anelídeos, então a gente está pegando o aspecto evolutivo. Então, ó, contém gânglios nervosos, tá? E olha só, agora, olha a diferença, assim como tinha lá nos artrópodes, associado a órgãos dos sentidos, tá? Algumas vezes complexos. Então, por exemplo, assim, ó, a atração que os insetos têm, né, pelas plantas, por exemplo, é porque eles têm órgãos e sentidos que vão ter capacidade de captação, ok? Aqui também. Inclusive, ele cita, né, ó, complexos. Ó, boca apresenta uma rádula. A rádula é uma estrutura com dentinhos, uma espécie de língua, tá? Com uma espécie de dentes calcários que raspam, né? Ó, tá aqui embaixo, ó, raspam o alimento, tá? Isso é comum aqui nesse grupo, principalmente nos gastrópodes. Elton, quem são os gastrópodes? Caracóis, tá? Grupo dos caracóis e das lesmas. Então, eles vão raspando, vão passando essa língua no solo, né? E aí eles vão se alimentando, né? Vão raspando região. Se tiver ali, por exemplo, deixa eu ver, briófitas, por exemplo, tá?
Se tiver briófitas, eles vão raspando onde tem essas briófitas e vão se alimentando daquilo ali, tá? Então, essa linguinha serve para isso. Bom, né? Massa visceral, então, o que fica dentro ali, como a gente já tinha comentado, ó, concentra a maioria dos sistemas, tá? Porque, obviamente, alguns vão ficar fora, como, por exemplo, ó, se nós temos os gânglios nervosos na cabeça, tá? Então, o sistema nervoso fica fora dessa massa visceral, ou dentro dessa concha, não quer dizer que não tenha ramificações, mas, né, a maior parte do sistema nervoso, inclusive sensitivo, ó, com as antenas aqui, ele ficará fora, tá? Pegando o exemplo aqui de um gastrópodo, poderia ser outro. Bom, então aqui nós temos, né, as estruturas, né, que vão formar, então, a massa visceral. Então, ó, sistema digestório, excretor, reprodutor, né, e assim por diante, ok? O pé, né, essa imagem é legal, porque aqui, ó, né, dá para ver perfeitamente, né, as antenas, a cabeça, o pé, e aonde fica a massa visceral. Então, ó, é um órgão musculoso, ok? Utilizado na locomoção, captura de presas, natação, dependendo do caso, né? Pelo que pode ser extremamente modificado, tá vendo? Então, a maior parte do que a gente vai ver de modificação no corpo dos moluscos vai ser o pé. Então, inclusive, é esta estrutura, opa, cadê? É esta estrutura aqui, que será, por exemplo, que serve de alimento. Tá? Então, por exemplo, quando tu tem lá, quando tu tem uma... Como é que é o nome, cara? O escargot, né? O escargot, por exemplo, ele é utilizado esta parte aqui. É isso aqui que se come dele, tá? Porque é a parte, vamos dizer assim, muscular. Não faça cara. Não faça cara aí de nojinho, ok? Então, olha aqui, ó. O escargot é a parte aí que, né, que a gente vai ter. Bom, depois, ó, manto, né? Então, tecido que fica na parte dorsal, né, que recobre a massa visceral, contém glândulas que secretam a concha. O manto delimita a cavidade, né, onde se localizam os órgãos respiratórios. Tá vendo? Ó, falei que ia aparecer, né? Então, de novo, o manto tem relação direta com as trocas gasosas. É pegadinha, hein? Porque todo mundo lembra do manto como se ele fosse exclusivamente sintetizador da concha. E ele não é só sintetizador da concha. O manto também tem relação com a respiração, com as trocas gasosas desses animais, tá? Bom, sistema digestório. Isso nós estamos falando geral, tá? Não esquece, nós estamos falando dos grupos de moluscos de uma forma geral. Okay? Depois a gente vai passar para os grupos, né? No caso aí, para as classes. Bom, então, ó, é completo, né? Como já acontece desde lá de Nemateumintos, tá? Com boca e ânus, ok? Pode apresentar alguns órgãos, né, com diferenciações, olha só, glândulas digestivas anexas, né? Ó, exceto em quem? Cefalópodes, tá? Sistema circulatório é aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sangue, né, não percorre somente vasos, assim como acontecia nos artrópodes, lembram? Inclusive tinha a cavidade, né? A cavidade, a gente chamou até de hemolinfa, tá? Que é aquele líquido que circula o corpo dos artrópodes, mas não somente de vasos ou cavidades. Aqui também é a mesma coisa. Tem um sistema circulatório aberto, ou seja, não está somente dentro de vasos, ok? Bom, aqui embaixo, ó, nós temos lacunas, animais movimento lento suficiente. O coração localiza dorsalmente, isso de uma forma geral, tá? Porque nesse grupo aqui, inclusive, vai ter casos de animais com 8 corações, tá? 8 corações, que na verdade não é um coração igual ao nosso, é isso que eu quero lembrar. Então, são várias bombinhas propulsoras do sangue, tá bem? Então, eles vão necessitar de uma quantidade maior para que tenha uma eficiência, no caso deles, melhor, tá? Sistema reprodutor, então, ó, há casos de hermafroditismo, ok? Ou seja, né, que o animal apresenta, né, o sistema reprodutor masculino e feminino no mesmo corpo, tá? Bom, mas geralmente apresenta sexo separado, ou seja, né? Então, hermafroditismo é a mesma coisa que chamar um indivíduo de monóico, tá? Não esqueçam disso, tá? Hermafrodita e monóico é a mesma coisa. Bom, quando eu falo dioico ou sexos separados, também quer dizer a mesma coisa, tá? Então, a maioria tem sexos separados. A maioria é dioico, tá? Então, apresenta machos e fêmeas em cada espécie lá. Bom,
Nos hermafroditas, olha aqui, ó, ocorre fecundação cruzada, também já vimos isso, lembra? Né? Até me perguntaram, Elton, então quer dizer que um fecunda o outro? É, isso aí. A fecundação cruzada, ó, como o próprio nome diz, significa isso, né? Que um indivíduo fecunda o outro, tá? Ó, exemplos clássicos, esses aqui que estão perto da gente, né? Caracóis e caramujos, tá? Então, ó, tá, aqui botei aqui, tá, dardo do amor, né? Que esse aqui é engraçado, porque aparece nos livros, tá? Então, aqui, ó, além disso, ó, possui uma gônada hermafrodita, a ovotestes. Isso aqui já caiu na católica, como eu falei para vocês, tá? Católica vai pedir, né, esses detalhezinhos, tá? Então, ó, o nome dessa, lembra, ó, gônadas. Gônadas é testículos, gônadas são ovários, na espécie humana, ok? Nos animais como um todo. Bom, aí o que, claro, nos animais que as possuem, né? Então, aqui, ó, nos moluscos, de uma forma geral, o nome dessa gônada hermafrodita, tá? É ovotestes, tá bem? Que vai produzir tanto o espermatozoide quanto os óvulos. Bom, aqui depois, ó, sistema reprodutor, tá? Copulação é recíproca, faltou um ezinho ali, né? O pênis de cada caracol penetra na vagina do outro conjugante, transferindo espermatozoides, desenvolvimento de ovos é direto. Ou seja, né? Nós temos uma fecundação, deixa eu ver se não aparece, uma fecundação interna, tá? E aí, quando a fêmea libera os ovos fecundados, ok? Ele tem um desenvolvimento direto, não tem larva, tá? De novo, de uma forma geral, não vão apresentar larva. Por isso que a gente diz que o desenvolvimento é direto. Que nem nós, né? Nós nascemos e temos esse desenvolvimento direto aí, tá? Tranquilo? Ô, Elton. Fala, Lara. Estavas comendo, hein? Tô comendo essas bolachinhas aqui, olha. Não é muito fitness, mas aqui diz que é. Comendo de colher? Não tô comendo de colher. Tô tomando café. Ah, bom. Pergunta, então. Me diz uma coisa, o sangue deles também é hemolinfo ou tem outro nome? Não, é um sangue com circulação aberta, não tem um nome específico como tem, por exemplo, nos insetos, lá nos artrópodes. Tá? Os artrópodes a gente tem que entender que, lembram, né? Parece que é um grupo, assim, não sei se vocês conseguem enxergar isso, não sei se dá tempo, né? Para vocês absorverem isso, tá? É isso que eu estava até pensando semana passada, assim. Tipo assim, ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar que dentro dos artrópodes parece que são 5 grupos diferentes, ou pelo menos 3 grupos diferentes, né? Que são os 3 grandes grupos, né? Insetos, aracnídeos e crustáceos, tá? Então, assim, ó, eu sei que às vezes é difícil digerir, porque, obviamente, né, uma grande quantidade de informação, vamos dizer assim, em pouco tempo. Bom, mas aonde eu quero chegar, assim, ó, a gente tem que pegar as características de uma forma geral, por isso que a gente sempre vê características gerais e aí depois parte para esses grupos. E aí tem aqueles detalhezinhos. Ah, como é que é o nome daquela patinha lá dos crustáceos? Telson. Ah, como é que é o nome não sei que do não sei que lá? Entende? Ah, protonefrídeo. Entende? Então, eles vão ter essas características específicas. Porque, pensa, a gente podia dizer assim, ó, a respiração dos artrópodes, sei lá, é branquial. Que a gente sabe que não é branquial, né? Um é filotraqueal, o outro é traqueal, o outro é branquial. Que nem aquele dia que tu me perguntou, o que é isso? Ah, glândulas coxais ou, né, ou glândulas verdes, ou, por exemplo, vai excretar por protonefrídeos, entende? Então, tu vai ter uma série de detalhes dentro de um mesmo grupo, tá? Então, assim, ó, aqui, especificamente, no geral, tá? No geral, eles não têm um nome específico, por isso que a gente vai estudar. A circulação deles é como? A circulação deles é aberta. Ah, então tem sangue? Tem. Entendeu? Só que lá, especificamente, nos artrópodes, e mais vamos dizer assim, mais ênfase, né? Nos insetos, aí por que tu diz assim, Elton, mais ênfase nos insetos? Porque é o maior grupo, né? Como a gente viu. Entende? Então, é assim, ó, querendo ou não, dos animais, é o grupo de maior importância. Entende? Vou te dar duas, tá? Vou te dar duas. Ecológica e de saúde.
Por quê? Porque ali tu vai ter mosquitos, tu vai ter uma série de transmissores de doença, de vetores de doença. Assim como tu também vai ter eles de grande, os insetos, né? Falando especificamente dos insetos, tu vai ter eles como grande importância, o que? Ecológica, polinização, né? E assim por diante. Então, tá vendo? Ó, tô te dando dois aspectos. Um, vamos dizer assim, positivo e um negativo, tá? Que seria a de saúde, né? Saúde pública, e o outro, especificamente, por ecológico, tá? Só aí, tu já vê o quanto se depende desse grupo. Mas aí tu também tem que pensar assim, ó, tá, mas por que isso acontece? Porque eles são muito importantes? Também, mas porque eles também têm muita quantidade. Entende? Pegando artrópodes, eu estou pegando só os insetos. Tá? Eu estou pensando só os insetos, tá? Que representam aí quase, vamos lá, arredondar, tá? 80%, é mais, tá? Mas vamos lá, arredondar para baixo. 80% dos artrópodes são insetos. E 70%, vamos lá, botar para baixo também, 70% dos animais são insetos. Aí tu imagina a quantidade que é, sabe? Então é muito grande esse grupo. E, consequentemente, eles têm relações ecológicas muito importantes, né? E essas relações têm a ver com nós humanos, né? E com o ambiente, seja lá qual for. Tanto é que, vamos lá, já que a gente falou de polinização, tem animais que têm um corpo característico, desculpa, tem vegetais que têm um corpo característico para imitar os animais. Te digo o exemplo que a gente já falou sobre ele, que é o maracujá. Então, o maracujá imita a fêmea, a abelha rainha para o zangão, por exemplo, ir lá como é que é? O zangão ir lá e fecundar. Entende? Então, é característico deste grupo especificamente. Aí tu imagina, o dia que não tiver mais aquela flor, o zangão também não vai. E assim como se não tiver zangão, não tem mais polinização, porque só o zangão consegue polinizar o maracujá. Entende? Então, duas espécies que podem deixar de existir se caso, né, eles não tenham mais essa relação ou, porventura, venha acontecer alguma coisa. Por isso que se fala, se discute muito, né? As abelhas estão sumindo, a abelha está sumindo, né? Então, abelha sumindo, não tem polinizador, são os maiores polinizadores que nós temos, principalmente de árvores frutíferas. E se não tem polinização de árvore frutífera, né, não tem abelha, não tem essa polinização natural, né? Aí depois artificial, aí pode fazer de várias maneiras, mas também, de novo, não são todas as espécies que vão aceitar, né, ou que vão ter essa capacidade, tá? Mas sim, aqui não tem vamos dizer assim, não tem um nome específico para esse sangue, tá? Bom, então a classe aí, ó, cefalópoda, como eu tinha comentado anteriormente, céfalo, cabeça, né, o cérebro, do jeito que vocês quiserem chamar, tá? Assim, por exemplo, como podos, patas. Então, são as patas que saem da cabeça. Tá? Então, a cabeça, ok? E aí, nesse caso aí, as patas que seriam, nós chamamos de tentáculos. Tá? Então, ó, entre os cefalópodes, né, os maiores e mais rápidos e inteligentes de todos os invertebrados. Já me perguntaram várias vezes, pai, é real aquele negócio da Copa do Mundo, né? Como é que é? Aquele, sei lá como é que era aquele bicho, não era uma lula, era um polvo, né? Que o polvo ia lá e dizia quem ia ganhar. Lembra que teve um negócio assim na Copa do Mundo? Aquilo ali, obviamente, que ele ia atrás do alimento, tá? Ele não ia para dizer quem ia ganhar, porque ele não entendia se era o Brasil, se era a Alemanha, se era a bandeirinha. Ele ia porque tinha alimento naqueles potes, e aí ele buscava, e claro, né? Às vezes dava certo, às vezes não dava errado. Bom, ó, pode apresentar, então, tamanho relativamente reduzido ou, né, tamanho muito grande, como as lulas gigantes, né, que às vezes passam até de 4, 5 metros aí de tamanho, tá? Bom, aí vai variar, obviamente, tá? Bom, aqui vamos para as características mais específicas, né? O nome que a gente já conversou, o que ele significa, né? Ó, o pé aqui nesse grupo é transformado em tentáculos, 8 ou 10, né? Ainda uma outra característica, ó, eles apresentam ventosas, que são estruturas, né, para se fixar em determinados substratos, ou até mesmo em outros animais, né, quando eles atacam, coisa assim do tipo, tá? Nos chocos, olha aqui, ó, além dos 8 tentáculos vulgares, né, apresentam, né, nos polvos,
existem 2 que capturam as presas, então são 2 estruturas específicas, né, para capturar a presa. É como se, eu não quero comparar com os artrópodes, mas é como se fosse as quelíceras, os pedipalpos, desculpa. Os pedipalpos, lembra que são aquelas 2 perninhas falsas na frente da boca das aranhas? Tem as 8 patas, tinha aqueles 2 pedipalpos e tinha as quelíceras, que é onde tem a peçonha, tá? É mais ou menos uma estrutura ali, inclusive são mais curtos aqui, tá? Esses tentáculos aqui ao redor da boca, tá? Ó, nas lulas também existem tentáculos especializados, capturas de presa, né? Mas não são retráteis, tá bem? Que é um dos poucos que tem isso aí. Bom, aqui, ó, os polvos, né? Ó, não apresentam concha, tá? Enquanto outros apresentam concha interna. Então, olha só, isso aqui é questão, de novo, foi questão de prova da Católica. Por isso que eu estou falando, veio uma questão de moluscos. Nalanda, tu te lembra dessa questão? Veio, assim, ó, acho que umas 6 afirmativas sobre moluscos. 6 ou 5, grandes. Assim, ó, desse tamanhozão, assim, ó, sem mentira nenhuma. Desse tamanho, assim, ó. Ah, o cefalópodes. Aí eles vinham assim, ó, o cefalópodes. Aí eles começavam a falar geral, aí lá no meio tinha um ponto. Mas nos, sei lá, nas lulas, nos polvos, eles não têm concha. Porque a gente grava o grupo cefalópoda como tendo uma concha interna. Mas, olha aqui, ó, dentro do cefalópoda, nós temos o quê? Uma exceção, que é o polvo. Ah, então, Elton está me dizendo que a lula tem. A lula tem. O polvo não tem. Tá? E isso veio, né? Já veio... Olha, cagaço. Ah, já veio na prova da Católica. Tá? Isso já veio na prova da Católica. Então, abre o olho aí quando tiver esses detalhes aí. Tá? Bom, aula prática, por exemplo, eu tenho as fotos. Só achar. As fotos, por exemplo, parece uma peninha, assim, a concha interna dele, tá? Das lulas, tá? Olha aqui, ó. Outro, ó. Cefalópodes atuais apresenta uma concha externa, o Nautilus. Já viram o Nautilus? O Nautilus, vocês já viram, já leram, ou pelo menos já ouviram falar, como é que é? Aquelas 1000 léguas submarinas, né? 100 mil léguas submarinas. O nome do submarino do cara lá era o quê? Nautilus. Ah, porque lembrava esse animal aqui. E outra, os submarinos foram inspirados nesse animal, principalmente a questão dos gases, de liberar gás ou produção de gás para flutuar ou para imergir, tá? Só para vocês terem ideia aí. Então, olha só, o humano, né, utiliza os exemplos dos animais, tá? Para, por exemplo, fazer, né, o que nós temos hoje, assim como os aviões foram inspirados em vários animais, etc, etc. Tá? Bom, aqui depois, ó, a concha enrolada em espiral, nesse caso aqui, tá? Formada por câmeras contíguas, ou seja, né, uma do lado da outra, tá? Vivendo o animal apenas na última e a maior, tá? Então, vai ter várias conchinhas, várias câmeras, e o animal, o corpo do animal, né, fica preso apenas à última delas, tá? Olha aqui um outro grupo, ó, os amonites, né, eram cefalópodes fósseis que também apresentavam uma concha externa, mas que não existem mais. Ó. Então, aqui a lula, né, o Nautilus, olha como ele é, tá vendo? Isso aqui é o corpo do animal, ó. Então, são várias, ó, aqui estão as câmaras que ele estava falando, dos gases, por isso ele consegue flutuar e mais próximo da superfície, e quando ele libera esse gás, né, e aí absorve água, ele afunda e assim vai fazendo esse controle. Né, e os polvos aí que são mais comuns. Então, lulas e polvos, né, desse grupo aí são os mais comuns para nós. Tá? Bom, o que nós temos aqui, ó? Aqui, ó, a velocidade deles, por isso que eu falei, nós temos sempre as exceções, né? A gente viu que a movimentação desse grupo, como de uma forma geral, é lenta, mas especificamente aqui, né, os cefalópodes, eles têm um jato de propulsão. E aí toma cuidado, tá? O nome da estrutura que tem esse jato de propulsão é chamado de sifão, tá? Então o sifão é o responsável pelo jato de propulsão para que esse animal se locomova para fugir ou para caça, né? Para dar aquele famoso bote que a gente fala, né? Para atacar, né, um determinado animal, é para se alimentar, obviamente, tá? Ainda aqui na sequência, ó, sistema circulatório, olha só, é fechado, olha aí, Lara, tá vendo? Aqui não é um sistema circulatório aberto, de uma forma geral, nos moluscos
mas no grupo cefalópoda, não, tá? Ainda, ó, pode o que ainda assim, ó, a situação permite explicar a perda da concha, tá? Por que isso acontece, tá? Porque é necessário, ó, liberar o manto deste material rígido para que se pudesse funcionar como uma bomba de água. Então, se eles tivessem a concha externa, eles não conseguiriam fazer essa bomba propulsora. É mais ou menos assim, ó, se, por exemplo, tivesse uma tampa deixa eu ver, na turbina de um avião. Tu entende? Precisa o ar passar na turbina para que esse ar seja jogado para trás para que o avião suba. A mesma coisa, se tu tivesse uma concha, tu não teria essa capacidade de fazer essa propulsão da água, né, que é através de musculatura, né, que ele faz contrações e relaxamentos e joga essa água para trás, como diz ali o próprio sifão, né, que aí causa essa propulsão. Se tu pensar numa hélice de uma lancha, ou, por exemplo, o jet ski, né? O jet ski não tem lancha, não tem hélice, mas ele movimenta a partir do ar, né? Do motor que joga o ar na água, e aí tu tem aquela propulsão. Funciona mais ou menos da mesma estrutura. Agora, imagina se tivesse tampinha ali, tu não conseguiria. Se tu encher lá, sei lá, de casca de banana, alguma coisa, né? Onde é a saída de ar do jet ski, por exemplo, aí tu já não vai conseguir com que ele se movimente. Aqui se dá da mesma forma, tá? Então, isso fez com que o manto reduzisse, basicamente ou praticamente deixasse de existir nesse grupo especificamente, tá? Para que aí, então, eles pudessem ter o sifão que faz com que eles consigam, então, fazer essa propulsão, tá? Então, ó, grupo muito especializado, então eles têm características muito específicas dentro, né, de moluscos, tá? E é um determinado grupo que eles têm esse modo de vida, esse estilo de vida mais ativo, tá? Até porque são grandes caçadores, né? A gente olha a lula assim, bonitinha e tal, né? Ou até mesmo um polvo, mas eles são muito, muito ativos na caça, tá? Assim como também são muito predados, né? Eles também servem de alimento para uma série de outros animais, ok? Ó, são predadores que nadam com relativa rapidez, tá? Por causa do sifão e, obviamente, da propulsão que isso dá. Cabeça grande, com olhos bem desenvolvidos, tá? Isso não quer dizer que eles enxerguem bem, tá? Olhos bem desenvolvidos não quer dizer que eles enxerguem, porque lembra, a gente não enxerga com os olhos, tá? Não esqueçam disso. A gente enxerga com o quê? Com o sistema nervoso central, tá? E eles ainda têm gânglios. Eles não têm ainda, vamos dizer assim, um sistema mais complexo, tá? Presença de tentáculos ou braços com ventosas. A concha pode ser interna, externa, interna ou ausente. Olha só, dentro do mesmo grupo. Não esquece que aqui o polvo é ausente. Tá? Estou te dando esse detalhezinho assim para tu não esquecer. E aqui, ó, a capacidade de camuflagem. Isso é uma característica. Quem quiser anotar aí, o nome das células que fazem a modificação de cor desses animais no ambiente é chamada de cromatóforos, tá? Cromatóforos. Então, são células que mudam de acordo com a necessidade desse animal. Então, eles podem ficar lá, sei lá, cremezinho, se for uma areia no fundo do mar. Eles podem ficar mais marrom, se for um barro mais escuro. Eles podem modificar outras cores, ficar avermelhado, para se confundir lá num coral, né? E esperar, ou para se esconder, né? Ou para proteção, ou até mesmo para ataque. Ainda, ó, uma outra característica que esses animais têm é a liberação de eles têm uma glândula de tinta que eles liberam essa tinta para confundir predadores no ambiente. Então, por exemplo, tubarões, né, que são grandes, se alimentam em grande quantidade de polvos, tá? Adoram, digamos de passagem, de polvos. Então, o que eles fazem? Eles liberam essa pigmentação, essa tinta no ambiente em grande quantidade e o tubarão, que não é um animal muito inteligente, ele não consegue, então, achar o polvo. Elton, como é que é o nome da que muda de cor mesmo? Do quê? Da célula? Isso. Cromatóforos. Tá? E aí eles acabam acabam conseguindo fugir, né, devido ao jato de propulsão deles. Tá? Tranquilo?
Ó, então, como eu tinha falado aqui para vocês, ó, em relação à camuflagem, né? Ó, a capacidade de mudar de cor e também, em alguns casos, a textura, a estrutura corporal. Tá? Olha só que loucura, né? Além de mudar de cor, eles conseguem deixar de ser lisinho para ser crespo ou ondulado, para se confundir mais ainda no ambiente. Então, é um animal, assim, ó, muito, muito adaptado a essas características, principalmente os polvos, né? Então, olha só, bem desenvolvida a bolsa, né, do ferrado, que produz uma tinta negra que perturba o possível atacante. Perturba no sentido não de deixar arder ou alguma coisa do tipo, é só confunde no ambiente mesmo, quando eles liberam isso aí, tá? Inclusive, uma vez eu dando aula prática, e mancha não sai, tá? Diga-se de passagem. Então, eu abrindo, assim, uma lula, tá? Tava abrindo uma lula ou polvo, eu acho que não me lembro, acho que era polvo. Tava abrindo numa aula prática e aí acabei estourando a tinta. E aí saltou, assim, eu tava de jaleco, foi a sorte que eu tava de jaleco branco, assim. E aí nunca mais saiu, sabe? Parece uma nanquinha, assim mesmo, aquela tinta antigona, sabe? E nunca mais, tá? Então, e aí realmente, claro, a lula que eu comprei era pequenininha, a lula era pequenininha, mas mesmo assim saiu uma grande quantidade, sabe? Então, para tu ver que isso para eles, obviamente, para a sobrevivência deles é muito importante, tá? Ô, Elton, Fala. é fácil achar polvo, tipo, para comprar? No mercado ali Eu tu achei que compra. fosse só lula. Tipo, só lula fosse Não, fácil de achar, não? ali no mercado ali, até te digo onde. A lojinha que tem do lado ali, quase de frente para o posto de gasolina, ali tem um mercadinho ali que tem. Tem um outro também que fica de frente para a praça que consegue achar, tá? Normalmente é congelado, ok? É congelado que tem. Porque não é comum, né? E não é, vamos dizer assim, não tem uma, vamos dizer, não tem uma saída, né? Muito. Então eles deixam congelado. Nos dois locais que eu sei aqui em Rio Grande, tá? Que eu sempre comprava ali. Inclusive, quando, né, a gente faz de vez em quando umas jantas aí com esses bichos aí, e aí eu compro sempre ali no mesmo local. Em Pelotas, eu vou te dizer, tu acredita que em Pelotas é mais fácil de encontrar que Rio Grande, por incrível que pareça. Mas são questões, porque lá em Pelotas tem muita relação com lá com Santa Catarina, né? Tu vê, o peixe vem de Santa Catarina para ser vendido em Pelotas. Claro, tem o pessoal da colônia ali e tal, também consegue. Não pensa que tu vai encontrar uma lula grande, entendeu? Ou, por exemplo, um polvo grande ali. Tu vai encontrar esses pequenininhos, né? Provavelmente sejam filhotes, mas tu encontra. Tá? Tranquilo. Ô, Elton, vou te fazer uma pergunta. Não sei se eu vou falar certo, mas o escafópodes são considerados aqueles que a gente encontra aí na praia, enterrado na areia? Os mariscos? Alguns sim. Talvez aí para vocês como é que é? São José do Norte mais comum que aqui no cassino, tá? Porque eles são extremamente sensíveis à poluição, né? Como o cassino tem uma liberação maior de resíduos e de Não, esgoto. aqui no norte tem de rolo aqui. Pois é, isso que eu tô falando. Eu me lembro que lá no Estreito lá tinha muito, lá na Barrinha do Estreito lá bastante. Então é mais comum em praias assim, entendeu? Que não tem muito movimento, óbvio, né? Que são animais sensíveis, vamos dizer assim, são animais sensíveis à poluição, então é mais provável que tu encontre em locais onde não tem muito, vamos dizer assim, onde a presença humana não seja em grande quantidade, como o cassino é, né? E tem, né, vários locais que o pessoal chama de arroio, chama de não sei o quê, mas na verdade é tudo valeta, né? Porque há a liberação ali de esgoto direto. E o esgoto vai acabar, né, sendo liberado na praia sem tratamento muitas vezes, tá? Aqui, ó, ainda, ó, tem sexos separados, a fecundação é interna, tá? E formam ovos ricos em vitelo. Olha aí, ó. Lembra o que é vitelo? Vitelo, a substância nutritiva, tipo a gema, aquilo que vai fazer com que o embriãozinho se desenvolva lá dentro, tá? Olha só, dos quais emergem jovens para o desenvolvimento direto, ok? Não me pergunta, sabe que eu nunca consegui achar uma imagem de lulas ou de como é que é, de polvos, né, fazendo a reprodução. Nunca, não achei ainda. Tentei até para colocar, mas não consegui achar. Não faço a menor ideia nem como seja, tá?
Então, olha aqui, ó, o acasalamento é procedido de rituais complexos, geralmente envolvendo brilhantes demonstrações de cor de luz. Hein? Que loucura! Ah, quase uma rave negócio. Aí o que acontece? Algumas espécies, inclusive, são bioluminescentes que vão utilizar toda a sua energia. Por quê, Lara? Por que eles vão utilizar toda a energia? Pensa, porque é o cortejo. Embora eles não sejam animais, pensa que nem dos pássaros. Lembra do pavão, né? Que o pavão abre lá, o macho, a fêmea abre. Por que o pavão macho tem mais penas que a fêmea? Porque o pavão macho precisa demonstrar que está apto. Quem escolhe sempre o parceiro é a fêmea. Em todas as espécies, tá? Todas as espécies. Isso eu canso de dizer para as pessoas, aí, principalmente no cursinho, né? O pessoal dá risada e tal. E claro, a gente faz umas piadas lá e tal. Aí o que acontece? A gente cansa de dizer isso. Por quê? Porque a fêmea, tu pode ver, inclusive, assim, um passarinho. Tá? Para quem gosta de passarinho. Se tu olhar uma fêmea e um macho da mesma espécie, por exemplo, periquito, né? Que é bem colorido. A fêmea vai ser assim, ó. Vai ser aquele amarelinho assim mais... Aquele amarelinho mais sem graça, tá? Se tu pensar os machos que vão ser amarelo lá dos periquitos, ele vai ser amarelão com verde, né? Com aquelas penas bonitas, o outro vai ser azulão. Por quê? Porque é para atrair, para a fêmea olhar assim, ó, esse aí tem DNA, esse aí tem alguma coisa e tal. Na nossa espécie, inclusive, funciona da mesma maneira, né? A gente, claro, a gente é atraído por outras coisas, né? Por exemplo, vamos lá, as fêmeas, né? Se o cara tem cérebro ou não, né? Se o cara tem músculo ou não, se o cara é alto ou não, se o cara é assim ossado, não é assim? É assim. Assim como, por exemplo, os cães fazem aqui. Nos cefalópodas, eles vão utilizar o que eles têm. E o que eles têm é os cromatóforos. E esses cromatóforos, então, né, eles vão fazer esses cortejos aí. Isso eu já vi, mas aí em documentário. Bom, no caso das lulas, olha só, que é dentro desse grupo aí, né? Olha só, frequentemente os progenitores morrerem imediatamente após o acasalamento. Olha que loucura. Deixando os ovos envoltos em finas membranas ancorados no fundo arenoso do oceano. Então, olha só, os progenitores têm a relação, né? E aí deixam uma espécie de um fio, como se fosse uma cinta, cheio dos ovos, aonde eles vão se desenvolver, se alimentar e liberar novas lulinhas, tá? E ambos morrem. Então, por exemplo, quando tu estiver comendo uma lula, provavelmente essa lula nunca se reproduziu. Olha que loucura. Então, né? Por quê? Porque se foi pescada, né? Seja por rede de arrasto ou de outra forma que for, né? A forma que ela foi pescada, né? Ela foi porque ela não morreu, obviamente, tá? Tranquilo? Sim ou não? Posso ir adiante, então. Gastrópodas, hein? Grupo que parece bastante também em prova. Vamos lá. Então, ó, gastrópoda, ok? Podos, olha aí, ó, patas, gastro, que quer dizer estômago, intestino. Enterointestino, né? Aqui de gastro a gente vai chamar, então, de gástrico, né? Ou, né? Vai ser algo ligado ao sistema digestório, ou seja, os pés estão ligados ao sistema digestório. Então, aqui, ó, já de cara aqui, um pouquinho da anatomia externa, né? Ó, se for o inalante, o opérculo, olhos, tentáculos, probóscide, pé e concha, tá? Na sequência, isso aí vai aparecer com mais calma. Então, aqui, ó, probóscide, vocês podem estar pensando, é uma estrutura da boca, né? Que ele vai ser retrátil, que ele vai sair e vai trazer para dentro do corpo de novo. Muito parecido com das planárias, quando a gente viu lá as planárias. Lembram? Que a planária tem uma faringe retrátil, só te muda o nome. Mas porque a função é a mesma. Pegar o alimento, trazer para dentro do corpo, levar ali dentro. Bom. Então, gastro, ó, aqui, né, utilizamos aqui como ventre, tá? Ou estômago, ou né, intestino, do jeito que quiserem, pés. Então, ó, pés no ventre, pés ligado ao estômago. O estômago fica na parte ventral do corpo, né? Então, ó, são grupos de moluscos mais numerosos e diversificados. 4 de 5 das espécies do filo. Ou seja, né, um número muito grande, né? Então, eles têm aí, por exemplo, 80% dos animais, né, são gastrópodes. Tá? Ó,
Alguns aqui, para quem não conhece, caracol e lesma, todo mundo sabe quem é. Lebres do mar, tá? Também conhecidas como tintureiras, né? Lapas e búzios. Ah, Elton, então o búzio, aquele que se joga lá, né? Naquelas religiões de matriz africana e tal, vem daí? Isso, meu querido, vem da água, tá? Tanto é que são pecinhas, né, que se joga, vem da água, tá bem? Vamos aqui então, ó. Ok? Então, olha aqui, ó. Apesar de algumas espécies, né, serem terrestres, a maioria é aquática. Tá? Pô, mas eu achei que fosse. Pois é, tá bem? Ah, e principalmente marinha. Não esquece, né? Aquático tem a forma dulcícola, que é de água doce, e tem a forma marinha, que é de água salgada. Tá? Então, de novo, a maioria dos gastrópodes são o quê? Aquáticos. Se a gente pegar assim, ó, pô, Elton, mas os cefalópodes todos são. É verdade. E aí, olha só onde a gente está chegando, que a maioria, depois a gente vai ver, dos moluscos são o quê? São de vida livre e, olha só, e o quê? Aquáticos. Entende? Ah, é uma conclusão que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu pelo menos, estou fazendo nessa reflexão com vocês. Ok? Se, olha aqui, ó, algumas espécies terrestres, a maioria é aquática, e eu volto aqui no slide anterior, que 4 em cada 5, né, moluscos é gastrópode, então está me dizendo que a maioria dos gastrópodes são o quê? Tem vida aquática e vida livre, porque não são parasitas. Tá? Aí o tamanho, beleza? Ó, grupo de moluscos, né, que mais se assemelham, né, às características gerais dos moluscos. Então, os gastrópodes são aqueles que, vamos dizer assim, ó, levam mais ao pé da letra, literalmente, né? A característica de ser molúsculo, tá? E ainda, ó, simplesmente pelo principal fato, né, de apresentarem uma concha espiralizada, assimétrica e externa. Que é o que a gente viu lá no iniciozinho. Características gerais: pé, massa visceral e cabeça. Tá? Pé, massa visceral e cabeça. E aqui ainda vai ter um manto, que na sequência aí vai aparecer, que vai ter algumas funções aí bem importantes, como sintetizar a concha, né? E dar origem aos órgãos respiratórios e participar das trocas gasosas. Tá? Então, ó, aqui os gastrópodes apresentam uma concha univalve, ó, não te assusta se aparecer esses nomes, né? Valva, quer dizer que é uma estrutura, tá? Achatada ou espiralada, aí vai depender da espécie, ok? E ó, no interior vai sempre se localizar a massa visceral, tá? Então é dentro dessas conchas que vai estar a massa visceral desses gastrópodes, tá? Olha só, uma estrutura chamada de opérculo pode aparecer, tá? Na entrada da concha, ó, que se recolhe, ok? Para quê? Para que aconteça o quê? Ó, aqui não tem, né? Aqui não tem. Olha aqui, ó, lesmas marinhas nudibrancos que não apresentam concha, dependendo, né, de algumas estruturas. Então, esse opérculo, para que serve o opérculo? Esse nome vai aparecer lá nos peixes. Para que serve o opérculo dos peixes? Que tem nos peixes ósseos, olha aqui, ó. Lembra? Aquela estrutura que tapa as guelras. É uma estrutura que protege a entrada, tá? Então, o opérculo aqui, nesses animais, também serve para isso. Claro que alguns não vai ter, tá? Porque justamente alguns gastrópodes, como a lesma, não apresenta concha externa, né? Olha aqui, ó. Gastrópodes marinhos respiram por brânquias, tá? Depois, ó, enquanto os terrestres não apresentam brânquias, obviamente. Agora, olha lá, ó, Duda, tu que eu vi que tu anotou, ó, a Nalanda também tinha anotado. Olha aqui, ó. Neste caso, as trocas gasosas dos terrestres, tá, ó, são realizadas pelo manto. Então, cara, assim, ó, não esquece disso. Por favor, quem for fazer vestibular, então, nem a pau, tá? Porque, de novo, ó, você é enfático, chatão pra caramba nisso. Ó, o manto vai sintetizar a concha de uma forma geral dos moluscos, principalmente dos gastrópodes. Mas as pessoas esquecem que o manto também tem essa função, tá? Função de sintetizar, de participar da respiração, ok? Então, toma cuidado. Então, de novo, tá? Os terrestres, já vi livros, inclusive, trazer
que, por exemplo, os moluscos terrestres têm pulmões. A respiração é pulmonar. Não é. Ela até pode ser pelo corpo, olha só, pode ser tegumentar, porque, querendo ou não, o manto vai ficar na estrutura que vai dividir todos os órgãos da concha. E aí os caras consideram, alguns autores consideram, que ela é tegumentar, é pela pele. Ok, isso dá para aceitar, tá bem? Isso dá para aceitar. Agora, o que não dá para aceitar é tu dizer que eles têm pulmões. Ah, mas pode aparecer? Pode, eu sei que tem alguns livros de biologia que vão trazer, mas de uma forma geral, vamos entender como é que é esse animal para depois a gente marcar a cruzinha, tá? Então, vamos lá, ó. Seguindo aqui, ó. Por que acontece pelo manto, né? Primeiro, porque o manto é altamente vascularizado, vai precisar de nutrientes. Imagina, né? Sintetizar concha não deve ser fácil, né? Então, ele vai precisar de uma estrutura altamente vascularizada. Lembra dos ossos, tecido conjuntivo ósseo? Lembra que eu sempre falava para vocês, não esquece que o osso sangra, o osso sente dor. Então, lá no meio dos ossos, nos canais de Haver, lembram? Tinham que ter o quê? Tinham que ter vasos sanguíneos. Aqui é a mesma coisa. Se tu vai sintetizar uma estrutura que é calcária, tu vai precisar que esses nutrientes cheguem lá. Como é que eles vão chegar? Através de vasos sanguíneos. Assim como eu também vou trazer uma... Olha onde eu estou indo, hein? Como no pericôndrio, lembra aquela membrana que envolvia as cartilagens? Nas cartilagens, no meio da cartilagem, não tem vaso sanguíneo. Mas no pericôndrio, que é a membrana que envolve as cartilagens, tinha. E é dali que vem o nutriente das cartilagens. Então, pensa no manto como se fosse uma pelezinha, uma membrana que envolve todos esses órgãos e que vai precisar de muito nutriente. Primeiro, para sintetizar a concha. Segundo, para fazer a respiração desses animais pela pele. Por isso que eu falei, pode ser considerado pela pele. Tá? Vascularizado, né? Cavidade que funciona como um pulmão e não tem pulmões. Tá? Tranquilo? Fica claro isso aqui para vocês? Por favor, me digam que sim ou que não, tá? Elton, mas se aparecer pulmonado... Bom, tu vai olhar todas as 5 afirmativas, tá? Tem dependendo do vestibular que vocês forem fazer, Enem com certeza não vai vir assim, tá? Agora, por exemplo, assim, vamos lá. Tu vai olhar todas, ok? Se nenhuma for pela pele, se nenhuma for pelo manto, marca pulmonado. Anota isso aí, hein? Põe aqueles como é que é? Aquelas coisinhas coloridas, como é que é o nome daqueles negócios, Lara? Me ajuda? Aquelas coisinhas coloridas aí do lado, que a gente sabe que vem com colinho. Isso, post-it. Anota ali, assim, se não tiver nenhuma, a última possibilidade que eu tenho, aí tu marca pulmonado, respiração pulmonar, ok? Ou então tu vai marcar pelo manto, que seria o correto, e depois pela pele, que é uma segunda possibilidade, tá? Pela superfície corporal. Elton. Fala. Mas eu fiquei perdida numa coisa. Eles fazem difusão com a... Ah, tá. Perfeito. Isso aí. É isso que eu espero de vocês. Que vocês vão além daquilo. Conseguir relacionar outros conteúdos. Ele só vai poder fazer essa troca se tiver diferença de concentrações. E a diferença de concentrações por gases e por membranas ou vasos vai se dar através de difusão. Provavelmente, como são gases simples, oxigênio e CO2, difusão simples. Perfeito, é isso aí. Então, por exemplo, assim, se pudesse aparecer, olha só uma questão, aí é mais a cara do Enem, tá? Te dá toda a estrutura corporal do animal, te dá até a foto dele, te dá onde fica o manto e perguntar o que acontece ali. Trocas gasosas através de difusão. Pronto. Entendeu? Olha só, aí eles estão misturando uma estrutura corporal, anatomia, um grupo especificamente que não tem pulmões, mas que faz as trocas pela superfície corporal. E se é pela superfície corporal, é difusão. Assim como a gente vai ver lá adiante nos anfíbios. Então, quando eles fizerem a respiração tegumentar, né? Ou pela pele, como quiserem, tá? Perfeito, Lara, isso aí. Olha aqui, Então, olha só, o que a gente tem aqui, o manto, aqui já foi, né? De novo, funciona como pulmão, mas não é pulmão. Maioria dos gastrópodes, então, apresenta sexos separados, tá? Apresenta sexos separados. Ou seja, são dioicos, tá? Se acostumem com essas palavras. Bom, mas existem formas, né, hermafroditas. Olha o exemplo, caracol. Então, todos os caracóizinhos que tu vê aí na volta da tua casa, né? Agora é uma época que eles começam a aparecer bastante e tal, porque é época de reprodução, né? É época de bastante alimento, tem muita umidade, né? Então, né, floresce, tem muito alimento,
e eles vão, né? Obviamente, tem alimento, tem reprodução, tá? Então, ó, entre outros casos, pode mudar de sexo ao longo da vida. Olha que loucura. Isso estava na questão da católica. Que alguns, olha como é que eles colocaram, alguns gastrópodes podem mudar de sexo ao longo da vida. É verdadeiro. Ah, quem são eles? Caracóis. Então, tu pegou para criar, Lara, botasse lá no teu aquário um caracol, tá? E aí ficasse, aí começasse a chamar ele de Zezinho, ok? Passou ao longo dos anos, aí tu pegou a Mariazinha e nada rolava. Aí começaram a brigar os dois, tá? A Mariazinha começou a brigar com o Zezinho. E aí, quando vê, o Zezinho deixou de ser Zezinho. E aí, o Zezinho agora virou, sei lá, Robertinho. Pronto. Porque ele pode fazer isso. Isso tem muito a ver com questões ambientais. Então, eu não me lembro se tinha isso na questão, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, se na região o Zezinho tiver em grande quantidade, Zezinhos, Pedrinhos, Eltinhos, Josézinhos, Mateuzinhos, Nicolazinhos, Nicolazinhos Queijo, olha aqui, ó. Aí o que acontece? Tu vai ter o quê? Tu vai ter ele modificando, porque ele vai dizer assim, para que eu vou continuar sendo macho se tem muito macho, tem muita competição? Então, o Zezinho, o Robertinho e o Pedrinho, sei lá, modificaram, passaram a ser fêmeas. Por quê? Porque isso faz com que a espécie seja perpetuada. Então, a gente chama isso na ecologia, na evolução, depois a gente vai ver, inclusive eu estava montando hoje já, alguns, né, modificando algumas coisas que eu tinha, incrementando outras, que é o que a gente chama de pressão ambiental. A pressão ambiental pode fazer com que tu saia do ambiente, veja bem, tu vai embora, desmatamento, ok? Desmatamento do Pantanal. O que vai começar a acontecer? As onças pintadas, que é o nosso maior mamífero brasileiro, ela começa a migrar para perto de casas, onde tem alimento, porque estão desmatando o ambiente dela, ok? Isso é uma pressão ambiental causada por uma ação antrópica. Olha o raciocínio ecológico, tá? Neste caso, proliferou um número muito grande, sei lá, porque tem o cara lá utilizou caramujicida, olha aí, ó, esquistossomose, hein? Utilizou caramujicida, utilizou não sei o quê, e aí matou todas as fêmeas. E ficou muitos machos, e a reprodução está em baixa quantidade. Então, algum daqueles machos, olha só, modificam o sexo para continuar vivendo naquele local e para continuar perpetuando a espécie. Tá? Isso é muito legal desse grupo. E é assim, ó, e ele modifica, inclusive, não sei se você sabe, todas as espécies têm cromossomo sexual, né? Todas as espécies que têm sexo, ok? Então, todos têm cromossomo sexual, como na nossa a gente chama de X e Y, lembra? A gente chama de X e Y, tem nas moscas que a gente chama do sistema Z, né? Aí tem ZZ, tem ZW, tem Z0, que é o que não tem sexo, tá? Mais adiante a gente vai conversar sobre isso. Agora, nesse caso aí, eles modificam o cromossomo. É uma coisa assim, ó, impressionante, né? Porque modificar cromossomo... que nem as pessoas me perguntam, se a pessoa nasceu com síndrome de Down, tem cura? Não. Síndrome de Klinefelter tem cura? Não. Não tem quê? Tem cura? Não. Geneticamente, a gente não tem cura para nada ainda. Ok? Geneticamente. Tá? A gente não consegue modificar aquele gene, a gente não consegue modificar aquele número de cromossomos. Mas esses animais conseguem. Tá? Classe bivalve. Ô, Elton. Manda. Eu tenho uma dúvida. Só falando dessa coisa aí, esqueci o nome, do caracol que tem na doença, na esquistossomose. Tá, mas me diz uma coisa, ele é um caracol aquático ou ele só, ele só rodeia as lagoas e os lugares e ele vive num ambiente terrestre? Terrestre. Tá, então ele não tem respiração branquial, é normal, que nem a dos outros caracóis. Isso aí, e aí vai fazer pelo manto. Isso aí. Vai fazer a troca pelo manto, mesmo tendo concha, tá? Porque as pessoas pensam assim, tá, mas mas o que ele não vai faz na água, então? O que ele faz na água? O que? Ele se reproduz na água só? O que ele faz na água? Não, na verdade, o que acontece? Eles não vivem na água, eles vivem na região, na periferia da água. Por exemplo, em cima de plantas ao redor da água. Tá? E aí, obviamente, que em algum momento ele vai ter contato com a água, que é o que faz aquela do miracídio virar cercária, assim como vem outros. Por exemplo, existem caracóis aquáticos.
tá? Que vivem dentro d'água. Aí tu vai me perguntar, tá, mas ele só vive dentro d'água? Muitos, sim, tá? Muitos, sim. Inclusive tem a lesma, né, marinha. A lesma marinha é um gastrópoda, okay, que é totalmente aquático. Elton, como é que ela vai respirar? Lembra? Por brânquias. Aí vai ter brânquias, adaptações das brânquias, tá? Bivalves, ok? Grupo importante, né? Porque tem relações econômicas, né? Alimentícias, etc, etc, tá? Então, ó, também chamados de lamelibranquia ou pecilópoda, tá? São bivalves, né? Agora tem 2 valvas, tá? Embora não precise ter 2, mas tudo bem. Olha aqui, ó. São a segunda maior classe de moluscos, aproximadamente 15 mil espécies, tá? Olha só, são bilateralmente simétricos, tá? Então também são bilatérios. Ah, mas um marisco não é bem assim, uma outra, tá bem. Então, ó, são bilateralmente simétricos, então eles têm a mesma, o grupo como um todo tem essa característica de ser bilatério, tá? Como os moluscos. Bom, caracterizado por um corpo, ó, comprimido lateralmente, tá? Com uma concha externa composta por 2 valvas. São essas 2 estruturas, tá? São essas 2 estruturas. Algumas espécies, né, podem viver presas em substratos, né? Outras soltas, ou outras são, ó, bilateralmente simétricas e com outras possuem concha interna. Então, tu vai ter animais com conchas internas e conchas externas, tá? Que podem ser fixos em substratos ou não. Exemplo, tá? As ostras, tá? Que, por exemplo, inclusive tem as criações, né? Eles chamam de criadouros ou... Como é que eles chamam, né? Florestas? Eu acho que é florestas de ostras. Eles dão esse nome, assim, tá? São ambientes que são cuidados, óbvio, né? Porque a ostra não é algo barato, e é onde eles ficam criando. Mas ali dentro tu precisa ter uma estrutura. Aí, às vezes, é madeira, às vezes é tipo, pedra que eles colocam ali dentro, onde elas vão se fixando, né? Dentro de gaiolas, vão se desenvolvendo, tá? E aí ficam os barcos lá cuidando, ok? Para ninguém roubar, obviamente, né? Então, ó, sua anatomia, então, diverge consideravelmente do plano básico de um molusco, tá? Então, assim, ó, eles têm características muito diferentes de molusco, tá? Principalmente, olha aqui, ó, por não possuir cabeça e rádula. Aqui não é ou, aqui é rádula, tá? Cabeça e rádula. Lembra o que é a rádula? Rádula é a estrutura aquela que raspa, né? Uma língua dentada. Lembra de uma língua dentada que raspa o alimento? Eles não têm. Então, ó, já não tem cabeça, já começa, né? Uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Ó, a maior parte... Fala. A água-viva tem rádula? A água-viva não. É só a boca dela que ela tem? Só uma cavidade digestória, na verdade, que a gente nem pode, na verdade, chamar de boca. Como é que ela consegue engolir os bagulhos e fazer direitinho? Tipo... Tentáculos. Ah, tá. Aí, tá. normalmente, Pô, assim, ó... Imagina comer um peixe. Ah, então é aí que eu ia chegar. O que acontece? Quando tu libera a toxina, aquela do nematocisto, que tem o nematócito, que libera... nematocisto, que tem os quinidócitos, que libera a substância urticante, o peixe se paralisa. Ele fica paralisado, então ele não consegue nadar. Ah, e aí o peixe fica parado, caindo, e ela... Opa, entendeu? E aí coloca ali, vai liberando as enzimas digestórias naquela cavidade, e vai digerindo e vai absorvendo. Lembra? Ela tem uma... Elton. Fala. Não, que eu fiquei mais puta, que eu fiz uma questão parecida com essa, e aí dizia que ela começava a fazer a digestão extracelular e depois intracelular, e eu não estava entendendo, tem uma questão dessas, e eu fiquei quebrando a cabeça, onde que começa a digestão extracelular? Na aí cavidade. Agora que falou... Sim, agora que falou... Por isso que, assim, não começa no tentáculo? Porque, tipo, ela mata o coisa... Não, mas ali não é digestão. Ali só serve para caça ou captura. A digestão é na cavidade. Que, tipo, é que nem nós, tá. Ó lá. Tu mastigou um pedaço aí, comece aí tuas bolachas aí agora, ok? Mastigasse. Tá? Nessa tua mastigação, o que tu fez? Tu liberou saliva. A saliva tá fazendo já a primeira digestão extracelular. Depois do teu estômago, extracelular. Depois do teu intestino, extracelular. Aí, quando tu absorver lá no intestino delgado, o que vai acontecer?
tu vai iniciar a digestão intracelular. Então, nós, humanos, também temos uma digestão extracelular e intracelular. A nossa começa na boca e termina lá no intestino delgado, normalmente. Tá? Então, de novo, ó, aqui, então, fogem à regra, vamos dizer assim, né? Fogem à regra, então, porque não tem cabeça e rádula, que é uma característica, né, do grupo. Tá? E a maior parte dos bivalves, isso aqui é muito importante por causa da ecologia, tá? E aí eu já vou contextualizar para vocês. Ó, é filtradora. Bom, se é, ó, e também podem ser necrófaga, ou seja, come restos. Para quem gosta de marisco, olha aí, ó. Ah, e até mesmo em alguns casos predadores. Então, vamos lá. Tá? Filtradora. Bom, se eu sou filtrador, eu vou absorver o que tem na água, ok? E se tiver algo na água que contamina, que me mate, eu vou morrer. E se eu morrer, eu deixo de existir naquela região. Então, significar que locais, vamos pensar na nossa costa aqui no Rio Grande do Sul, tá? Nós tínhamos, né, principalmente no Rio Grande, muitos mariscos. Ainda existem espécies, né, são específicas aqui da costa do Rio Grande do Sul. Mas se, por exemplo, numa praia tu não encontrar mariscos, ok, mariscos facilmente, é porque isso te dá um sinal que esse local está muito mal frequentado, ou seja, por humanos, tá? É uma característica, ok? Antigamente eu ia para a praia, a gente botava os pés assim, sabe? Só ficava ali na água ali, lá na curva onde a galera fica, né? Bombando de gente. E aí na época que eu tentei surfar na minha vida, eu ia para lá, ficava assim, ó, e brotava é modo de falar, tá? Mas saía assim, ó, a água quando voltava assim, principalmente no inverno, que era, né, normalmente a maré tá bem forte, saía aqueles mariscos assim, ó. A gente chegava a encher, só para você ter ideia, a gente enchia balde de marisco. E não precisava de hora, tá? Não precisava ficar lá o dia inteiro. Era questão, assim, de minutos, sabe? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Por que não tem... Eu tô te falando, eu tô com 42, tá? Aí tu imagina, eu tô com 42, vamos lá, eu tinha talvez 13, por aí, tá? A gente tá falando aí de 30 anos atrás, vamos arredondar, tá? 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás, nós tínhamos uma grande quantidade de mariscos aqui. Por que a gente não tem mais? De novo, poluição. Pode falar o que quiser, que o esgoto é tratado, que o, como é que é? Que o arroio não é valetão, né? Aquela coisa toda, porque é. E não sou eu que estou te dando essa resposta. Quem está te dando essa resposta é o próprio ambiente. Tá? Mas tem aquelas tatuíras, né? Aqueles bichinhos ali que entram, o pessoal usa até para pescar e tal. Aquilo ali é outra coisa. Embora também seja músculo, mas aquilo ali é outra coisa. Tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, ambientes, olha a relação Enem, isso aí é a cara do Enem, tá? Relação de filtrador, ok? Com ambiente. Sabe quem é que eles podem falar isso também, que a gente vai falar na ecologia? Os líquens. Cidades que não têm líquens, ou locais, né, de uma determinada cidade que não tem líquen, pode ter certeza que tem o quê? Poluição do ar. Então, a gente chama, olha a palavra, tá? São bioindicadores, tá? O que são bioindicadores? São seres vivos, seja lá quais forem, de que espécie for, de que grupo for, que vão te indicar se nesses ambientes possuem ou não possuem poluição. E aí, se possuem, eles deixam de existir. Olha, eles não são bobos, né? Então, eu não vou ficar respirando aqui, pegar esse ar, ou vou pegar essa água, ou esse solo e assim por diante. Assim como as minhocas, lembram? Solo contaminado não vai ter minhoca. Também pode ser utilizada como bioindicador. Tá vendo? Ó, então, estou te falando aí de líquens, que é uma associação. Estou te falando, né, aqui de bivalves, por exemplo, os mariscos e assim por diante. Tá? Bom, então, ó, a maioria deles, né, vivem enterrados, substratos arenosos ou lodosos, né? Tem um pé que serve para movimento, em alguns casos podem até nadar para se locomover, para sair daqueles locais, tá? Ó, obviamente que não é eficiente até por causa das duas válvulas, né? Das duas conchas, tá? Então, ó, ostras e mexilhões vivem presos a substratos, tá? Mexilhão, inclusive, né? Tu que gosta aí lá, estava me perguntando, também tem para vender ali no mercado, ok? Podem penetrar em madeira ou até mesmo em pedra. Por isso que eu te falei, ó, lembra? Tem alguns que eles colocam um pedaço de pau, tem outros que eles colocam pedra. Depende muito da espécie, onde ele se fixar melhor para eles não ficar caindo, né? Porque eles têm que ficar ali encrostados, porque eles também vão reproduzindo e aí tu quer quantidade, né?
quer o maior número de ostra para vender, quer o maior número de mexilhão para vender. Isso aí hoje se consegue se criar, acho que a palavra é essa, né? Se criar mais dentro do mar, né? Bom, e isso pode mudar também o gosto, tá? Aonde eles estão incrustados, o tipo de ambiente que eles estão, se a água é mais clara, é mais salgada, se é menos salgada, tudo isso influencia. Assim como a gente sempre fala todos os anos do camarão, né? Ah, esse ano teve menos camarão porque choveu. Esse ano teve mais camarão porque não choveu. Então, na verdade, tem relação com a chuva, é verdade, com a salga, na verdade, aqui do nosso estuário, né? Que a gente chama daqui da Lagoa dos Patos, tem muito a ver com isso, mas também tem muito a ver com a poluição, tá? Então, de novo, Rio Grande trata muito pouco seu esgoto aqui, tá? Rio Grande trata muito pouco seu esgoto. Então, o esgoto, basicamente, que é lançado aqui entre Rio Grande, aqui, né? Rio Grande, Ilha, etc., etc., praticamente ele não é tratado, tá? Aqui dentro do saco da Mangueira, aqui, né? No caso, para o fundo aqui do condomínio, para o saco da Mangueira, também parte dele não é tratado, tá? Lá, por exemplo, lá que pega aquela parte mais lá do bosque, lá, nada é tratado. Entende? Então, são locais assim que a gente sabe. As bombas que a gente vê, às vezes as bombas são para sugar das ruas, né? Para não deixar alagar. Inclusive, esse ano aqui a gente teve uma perda de um senhor que trabalhava, né? Numa das bombas ali perto das lanchas ali, que vai puxando água. A gente sempre... Tem muita gente que acha assim, mas ali não tem um tratamento, não. Na frente do Guanabara, sabe? No Guanabara ali, o Hiper aqui no centro, ali perto do Salgado Filho, ali na frente tem uma estação da Corsã que tem tratamento de esgoto. Aquele ali é tratado para ser lançado ali naquela valeta ali da Salgado Filho e aí vai embora, né? Lá, saindo lá do lado entre Santa Teresa e o Cedro, tá? Ou seja, lá é tratado para ser lançado aqui, né, no saco da Mangueira. Que esse espaço que tem ali vamos dizer assim, da Ponte dos Franceses aqui para dentro, tá? Ó, alguns aqui, ó, bivalves, né, podem nadar curta distância, eu tinha comentado também, tá? Abrindo a válvula, né, e fazendo aquele movimentinho assim, tá? Para se deslocar, tá? Então, vai ser, né, principalmente para fugir de predadores. Assim, pô, Elton, mas como é que tem predador? Claro, a todos eles, embora sejam também, né, sejam consumidores, ó, já vamos começar a utilizar essas palavras aí para ecologia, embora não sejam consumidores, eles também vão ser consumidos por outros animais. Por exemplo, alguns peixes. Te digo tá? O pargo. É um animal que vive aqui na nossa costa, tá? Ele é generalista, tá? Além de comer estrela do mar, ele também come aí alguns bivalves, tá? Bom, ainda, ó, a concha externa, univalve ou bivalve, tinha comentado para vocês. Aqui, ó, botei aqui, ó, nas lulas, somente vestígios de concha, nas lesmas, locomoção através de estrutura musculosa, e aqui no polvo na lula utilizam os braços ou ventosas. Aí, olha só, sistema digestório completo, boquianos, alguns filtram, né, alimentos nas próprias brânquias, ou seja, na respiração. Os não filtradores são herbívoros e carnívoros, raspam o alimento através de uma placa de dentes e podem até apresentar rádula, mas não são todos, né? Olha aqui, ó, circulação. Na maioria, olha agora ó, a Lara que gosta desses nomes. Então, ó, na maioria, a hemocianina, hemo, sangue, ciano, azul. Então, é um pigmento que faz com que o sangue desses animais seja azulado, tá? Diferente do nosso e das minhocas, lembra que tem a hemoglobina, que é um pigmento avermelhado, ok? Bom, o que a gente tem ainda? Ó? Circulação em geral é aberta, tá? Mas os cefalópodes é fechada. Aí pegando tudo de novo, ó, brânquias, né? Ou pulmões pela epiderme. Tá vendo? Ó? Pulmões pela epiderme. Depois a estrutura de órgãos sensoriais, células sensíveis de tato na epiderme, estatocisto é uma célula de equilíbrio, né? Para inclusive equilíbrio químico, hidrossalino. Os frágios são quimiorreceptores ou mecanorreceptores de toque, então eles reagem ao toque. Os olhos, ó, como eu falei, eles não enxergam direito, tá? São fotorreceptores, lembra que eu tinha falado isso para vocês?
tá? Com ó, íris e cristalino já aparece nos cefalópodes. Então, a íris, o colorido, aquele do olho, né? Assim como o cristalino, tá? Que é a estrutura, né? Que também do olho que nós temos, já começa a aparecer nesses animais aqui. Tá? Uma relação entre os moluscos e humanos, tá? Então, ó, interferem na saúde humana, porque muitos deles são usados como alimentos. Tá? Outra situação, tá? Muitos deles, ó, contaminados pela água do mar, podem representar um grande risco à saúde humana, causando muitas intoxicações, que é o que acontece com a ostra, né? Se a ostra não é bem conservada, ela vai desenvolver bactérias, né, que produzem toxinas que matam, só para lembrar, tá? Não causam só uma intoxicação, em muitos casos das bactérias que vivem nas ostras, elas matam, tá? Aqui ainda, ó, a produção de pérolas, tá? Tem grande aplicação econômica, entre eles estão os bivalves, né, que podem produzir a pérola. A pérola, ó, é iniciada quando uma partícula estranha é como um grão de areia penetra na concha. Então, assim, ó, em casos de produção de pérola, né, não naturalmente, ok? Nesses locais específicos, é estimulado esse animal a abrir as conchas e se joga ou se introduz uma pedrinha, né? Um cascalhozinho. E aí ela reage, é como se fosse o sistema de defesa dela, o sistema imunitário, reagindo através, né, da substância secretada pelo manto, fazendo com que elas façam ali várias camadas ao redor dessa pedrinha, e aí se produz uma pérola, que aí depois vai ser polida, vai ser não sei o quê, blá, blá, blá. Só para vocês, deixa eu ver se tem aqui. Ah, não coloquei. Uma pérola, às vezes, pode demorar até 90 anos para ser produzida. Uma. Então, por exemplo, assim, ó, se eu começasse hoje aqui no cassino uma produção, né, de ostra, claro que não é qualquer ostra, tá? Da ostra específica da produção de pérola, talvez eu não, para eu, ou para, né, para minha família ter o benefício ou a renda, né, dessa pérola, talvez eu nem tivesse vivo aqui, tá? Então, só para vocês verem quanto demora isso aí, para ver que não é algo tão simples assim. Tranquilo? O Elton estava falando das ostras e tal. Eu tava me achando toda, né? Fui para Santa Catarina esse ano, tava me achando toda, fui lá no restaurante experimentar a ostra pela primeira vez, tal, toda feliz. Tá, comi ostra, assim, ó, acho que comi, sei lá, sério, comi tanta ostra que depois eu não me aguentava mais. Aí cheguei no hotel, começou a dar um formigamento na boca, assim, uma coisa estranha. Não sei, tava sentindo estranho, uma ardência assim na boca. Bah, me olha no espelho, tô com uma boca gigante, assim, olha, ficou tudo inchado, assim, olha, ficou tudo vermelho, bah. Aí eu acho que eu tenho alergia à ostra, não vou mais poder comer ostra. Pode ser. Cara, assim, olha, eu tava toda feliz, vou comer ostra, postei até foto, não sei o quê, tudo chique, assim, não. Tá vendo? Aí a pobre já tem alergia à ostra. Mas é o que eu digo, é coisa de pobre, né? Pobre não pode ter um dia de felicidade que tem que dar. É verdade. É verdade, cara. Coisa de pobre ter alergia à ostra, pelo amor de Deus. Tanta coisa para ter alergia, né? Tá certo? Bom, menos mal, né? Pelo menos não gasta mais dinheiro com coisa de rico. Não desce. Aí comer um cachorrão lá de 10 pila, entendeu? Com 2 salsichas que já era. Não. Aí, ó. Tá, vamos lá. Filoequinoderma ou equinodermata. Derma, pele, equinos, espinhos, tá? Então, aqueles animais que têm espinhos na pele, tá? Então, vamos lá. Algumas classes, né? Então, crinoideia, onde estão introduzidos os lírios do mar, equinoideia, do ouriço do mar, tu vai ver que vai aparecer uma estrutura muito parecida aqui nos ouriços do mar com a rádula, tá? Que vai ser chamada de lanterna de Aristóteles. A asteroideia, né? Que são aqui as estrelas do mar, a ofirioideia, né? Que são os ofiuros, e a holorontoideia dos pepinos do mar, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos, né? Agora, até agora, nós vimos animais protostômicos. Agora, entramos no primeiro grupo, veja bem, no primeiro grupo deuterostômicos. Então, olha aqui, ó, esponjas, quinidários, aí depois plateumintos, né? Que são aqui, né? Os vermes, de uma forma geral, moluscos e anelídeos, tá?
Aqui os artrópodes, isso aqui eu não sei o que é, ok? E aí, o que nós temos aqui? Todos protostômios, tá? Lembra que quinidários não entram nessa classificação porque são diblásticos e as esponjas não entram porque não formam tecidos embriologicamente falando, tá? Só vão formar mórula e blástula e deu. Não vai ter gástrula nem neurula, então eles não têm os tecidos embrionários. Então, por isso que eles não são classificados aqui. Os quinidários diblásticos, tá? E aí, olha só, primeiro grupo a ser deuterostômio. Eu não me lembro o que é deuterostômio, vamos lá? Então, ó, o embrião, a estrutura chamada blastóporo, que é a entrada do... Cadê? Arquêntero, aqui o xizinho seria o blastóporo, e essa cavidade seria o quê? O arquêntero, o intestino primitivo. Se dá origem ao ânus, é deuterostômio. É o que a gente viu até agora. Se dá origem à boca, é protostômio. Então, agora, essa estrutura dará origem à boca. Em quem? Em equinodermas e cordados. Tá? Bom, aqui na história evolutiva, ó, tá? A gente vai ter os equinodermatas, então todos os grupinhos deles ali, ó, desde, vamos dizer assim, do mais... Não gosto de chamar de mais evoluído, menos evoluído, tá? Então, do mais simples até o mais complexo, que seriam um equinoideia, né, e olanturoideia, tá bem? Aí depois aqui esses outros grupos, né, que a gente vai conversar depois na sequência, até chegar nesses caras aqui, ó, vertebrados. O cefalocordatas, cadê um outro aqui que a gente vai ver? Os hemicordatas, mas não aqui esses grupos, a gente vai ver como de uma forma geral os tunicatos, os hemicordatos, né, que são hemi, né, quase cordatos, a cara da Lara, tá? E aí depois a gente vai chegar nos cefalocordados e os vertebrados, tá? Vamos lá, então, ó, características gerais, tá? Então, ó, todos exclusivamente marinhos. Então, não tem de água doce, não tem terrestre, tá? Todos são marinhos, não tem animal dulcícola. Eles são, as esponjas têm, lembram? Os quinidários até têm, tanto de água doce como de água salgada. Aqui não. Aqui todos eles são marinhos, tá? Animais grandes, nenhum é parasita ou colonial. Então, eles são animais individuais. Triblásticos, deuterossômios, os primeiros, tá? Os primeiros a serem deuterossômios é esse grupo aqui. Celomados, tá? Sistema hidrovascular ou ambulacrário. Agora, se tu estiver anotando alguma coisa aí, tiver uma canetinha, uma coisa assim, tu risca isso, tu gospe em cima, tu faz o que tu quiser aí, mas tu, assim, ó, tu vai fazer tudo especificamente, porque que tudo nesse grupo é esse sistema que controla. É um sistema hidrovascular ou ambulacrário, que é assim que vai aparecer, obviamente, na tua prova, que é um sistema onde vai circular água dentro desse animal, que vai auxiliar na excreção, que vai auxiliar na digestão, vai auxiliar na respiração, vai auxiliar na reprodução, que vai auxiliar todos os sistemas que tu pode imaginar. Toda a parte fisiológica desse grupo está relacionada ao sistema ambulacrário, direta ou indiretamente, tá? Tranquilo? Ele é de suma importância para esse grupo. Queres repetir, por favor? Claro. Todos os sistemas, todas as funções fisiológicas, tá? Funcionamento, respiração, excreção, reprodução, blá, blá, estão relacionados direto ou indiretamente com eles. Ok? E o que tu falou aquela hora? Passa água por ele? O que tu disse Isso, no início? por isso que é chamado de... Ó, olha o nome. Sistema hidroágua vascular. Então, é um sistema que percorre água dentro dele, tá? É como se fosse um sistema circulatório, só que ao invés de ser de sangue, é de água. E aí, como a água está passando por dentro do corpo desse animal, ele vai auxiliar, né? Vai auxiliar na respiração, na circulação de moléculas, né? Na excreção, na reprodução, então, na digestão. Então, tudo vai passar por ele, tudo estará relacionado a esse sistema. Tá? Ó, animais que não têm cabeça, tranquilo? São animais que não têm cabeça, tá? E que têm um sistema digestivo, por incrível que pareça, tá? Completo. Então, eles vão apresentar boca e ânus, tá? Sexos separados de uma forma geral, sem dimorfismo sexual. O que é isso? Sem dimorfismo, que o macho e a fêmea eles não apresentam diferenças.
Se tu olhar na nossa espécie, nós temos dimorfismo sexual. Ah, se tu olha para o corpo do macho, tu olha para o corpo da fêmea, tu consegue perceber a diferença. Nesse caso aqui, tu não consegue, tá? Então, são esses detalhezinhos que fazem a diferença, hein, na prova de biologia. De novo, quem for fazer vestibular, tá? Então, esses detalhezinhos tu não pode deixar passar. Não pode, tá? Bom, larvas, olha aqui, ó, apresentam simetria bilateral, mas os adultos, olha só, simetria radial ou pentâmera, ou radial pentâmera. Penta, 5, né? Porque são 5 traços. Pensa na estrela do mar, né? Tem 5 braços. Então, tu vai passar cinco traços, né? Uma em cada braço, passando no meio do animal. E aí tu vai ter o quê? Sempre ela sendo dividida em 2 partes iguais. Por isso que a gente chama de radial, simetria radial, raio, né? Pentâmera, porque são 5 traços. Aqui, ó. Revestimento e proteção, então, desses animais, tá? Então, olha aqui, ó. Epiderme simples, recoberta, né? Recobrindo o esqueleto e espinhos, tá? Ó, espinhos servem como proteção, óbvio, né? Tanto nos vegetais, claro, os vegetais ainda, vamos lá, os vegetais ainda tem um porém, né? Que é para redução da perda de água, tá? Não te surpreende se num Enem da vida ou num vestibular eles compararem espinhos de determinados animais com espinhos dos vegetais e perguntar a função. Nos animais apresenta apenas proteção. E aí, se tu pensar num porco-espinho, né, que são pelos adaptados àqueles espinhos. Os pelos são adaptados, é um anexo epidérmico. Para quê? Para proteção daquele animal, para ele não ser predado facilmente. Ah, já viram um cachorro que deu uma vez uma mordida num porco-espinho? Nunca viram? Ah, o cachorro assim, ó, que com o beiço, com o rosto todinho cheio dos espinhos, porque solta, né? Obviamente que ele não conseguiu matar o porco-espinho. Ah, por quê? Proteção, tá? Isso também para controlar a temperatura, porque o pelo, a função, lembra, né? Do pelo é manter a temperatura corporal. Tá, isso a gente vai ver depois lá, nos mamíferos, tá? Mas só estou adiantando aqui para vocês, para traçar esse paralelo. Aqui no corpo desses animais, nos equinodermos, tem a função exclusivamente de quê? Ah, exclusivamente de proteção. Olha aqui, ó. Alguns, inclusive, olha só, providos de glândulas venenosas. Ok? Então, por isso que se fala, ó, uma vez, não sei o que, um colega meu foi lá, sei lá, no Nordeste, tinha os ouriços, os caras assim, ó, não pode pisar, se pisar em cima, né, pode morrer, etc. Por quê? Porque vão apresentar algumas estruturas que vão liberar substâncias que são nocivas, né, à saúde dos humanos, tá? Bom, ó, olha aqui que eu quero te chamar a atenção. Olha essa estrutura aqui, ó. Pedicelárias. Tá? O que são isso, Elton? São pequenas pinças, tá? Calcárias para defesa e limpeza da superfície corporal. Então, aqui tem algumas, ok? E aqui tem outras, ó. Essas são as pedicelárias, tá? Aqui são os espinhos, ok? E aqui, ó, tá vendo aqui bem pequenininho, ó, redorzinho vermelhinho que eu coloquei aqui, são as pedicelárias, tá? Então, vai limpando, porque pode juntar ali micro-organismos, pode juntar outras estruturas, e eles vão limpando, né? E também vão auxiliar aí na defesa desses animais, tá bem? Ó, o esqueleto deles, tá? Então, ó, os ciclos calcários, tá? O que foi essa cara aí, Lara? Me dá agonia, eu não gosto de ver isso. Eu não gosto de ver ponto preto, essas coisas. Eu fico passo trimar, me dá até umas coisas assim, sério, dá uns arrepios. Sério. Nunca ouviu falar de tripofobia? Não. Que é a fobia de ponto preto, assim, de coisa com cavidade? Não gosto de ver isso, sério, não gosto. Tá, e como é que tu vai fazer para depois trabalhar quando tiver a cadeira lá de, como é que é, deixa eu ver, anatomia, por exemplo, anatomia 1. Vai ter que trabalhar mas com aí eu dou um jeito lá, eu tomo uns remédios, umas coisas. Tá bom, então tá, beleza. Então tá tranquilo. Então, beleza. Vamos adiante. Olha aqui, ó, tiver cadeira de, como é que é? De aquelas de... não costura gordura. Olha aqui, ó. Imersos na derme, tá? Tecido conjuntivo, ó,
colagenoso. Já vou passar, Lara, relaxa. Olha aqui, ó, e abaixo da derme vai ter uma musculatura, tá? Então, olha só o que ele tem. Ele tem um esqueleto calcáreo, tá? Ele tem um tecido, né? Ô, Elton, ela tá até olhando pro chão, ela não tá nem olhando pra Por tela. isso que eu falei, já vou passar colagenoso, tá? E ainda tem uma musculatura. Olha só, eles estão sendo até mais complexos do que animais que nós vimos antes. E tu olha para uma estrela do mar, tá. Olha para uma bolacha do mar na beira da praia e tu diz, tá, que isso aí é mais complexo que uma minhoca, por exemplo, que um polvo. Tanto é que na escala evolutiva eles estão aqui, tá? Bom, ó, o sistema... Pronto, Lara. Olha aqui, ó, o sistema hidrovascular ou ambulacrário, tá? Sistema, ó, de canais e apêndices derivados do celoma, ou seja, daquela cavidade embriológica, tá? Canais revestidos por um epitélio ciliado. Então, no interior desse sistema hidrovascular, tem cílios, ó, que ficam se movimentando para ter esse fluxo de água no interior. Olha como são inteligentes, né? Então, ó, preenchidos por fluido similar à água do mar, ou seja, para dar esse equilíbrio, né? Exceto por conter amebócitos, proteínas e altas dosagens ou concentrações de potássio, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero te dizer que o que diferencia esse fluido, tá? Esse fluido da água do mar são o quê? Os amebócitos, as proteínas que não tem na água do mar, nem os amebócitos, que são amebócitos, são células, tá? E altas concentrações de potássio, que também não tem, ok? Isso é o que diferencia da água do mar para esse fluido que percorre o sistema hidrovascular, tá? Olha aqui, ó, num grupo especificamente, que são os asteroides, ou seja, né, nas estrelas do mar, atuam como meio de locomoção também, tá? Então, as estrelas do mar, né, o sistema ambulacrário, que é o que normalmente aparece em prova, por isso que eu quero te chamar a atenção. Então, ele, além de fazer tudo aquilo que eu te falei, né, de estar ligado a todos os sistemas, ele ainda serve como locomoção. Qual é o exemplo clássico? Estrela do mar, que é o grupo dos asteroideias, tá? Ó, face oral, ou seja, né, olha o sulco aqui ambulacral. Então, tu já viu isso naquelas bolachinhas do mar na praia, né? Todo mundo já viu, né? Esse sulco aqui, mesmo que ela esteja morta, ela continua com aquela estrutura. Então, essa é a face oral. Aqui tá a boca, ó. Aqui seria a entrada, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Tá? Essa estrutura aqui é a boca. E aí, né, eles vão fazendo toda a parte fisiológica. Agora, ó, disco central, olha o estômago onde fica. Claro, isso na parte interna, né? Aqui fica o estômago, o ânus fica ali na partezinha, então ali tem boca e ânus, vou voltar à anterior. Então aqui, ó, tem boca e ânus. Tá? Olha só, glândulas digestivas espalhadas pelo sistema ambulacral, tá vendo que aqui tá nos braços, tá? Canais radiais, que são as, vamos dizer assim, as vias principais de condução. Olha só, opa, deixa eu voltar aqui, ó. São esses aqui, tá? Esse aqui é o sulco, que é a abertura, mas ali dentro tem um canal. Depois, ó, deixa eu ver que coisa, ó, os pés ambulacrais, lembra que isso aqui é a esteroideia? Serve para locomoção. Neste grupo aqui especificamente, tá? E somente nesse grupo, ok? Aí depois aqui, né, ó, nervo radial, então tem sistema nervoso, olha que loucura, tá? As gônadas espalhadas em algum desses braços, ok? E aí vai outra estrutura, os espinhos, e aí beleza, tá? Nutrição, então olha lá, ó, sistema digestivo completo, tá? Boca, estômago, intestino e ânus. Aí naquele espacinho ali pequenininho, Elton? Naquele espacinho pequenininho, tá? Olha lá, ó. Muitas estrelas do mar são carnívoras e predadoras. É bem legal de ver elas se alimentando. Tem vários vídeos no YouTube. A ouriço do mar se alimenta de algas. E mais, hein? Vai ter a lanterna de Aristóteles. Já estou te adiantando que é muito semelhante à rádula. Se vira e mexe, aparece em vestibular. Rádula, que era lá dos moluscos, lembra? Dos gastrópodes. E também aqui desses caras, tá? As crinoideias, né, comem plâncton e detritos coletados pelos tentáculos. E assim vai, ok? Depois, ó, circulação e respiração. Não possuem sistema circulatório típico, ou seja, Lara, com aquele sangue que a gente está acostumado, né,
a falar, que tu me perguntou se tem um nome especial, se não tem hemolinfa, se é sangue mesmo, etc. Não é típico, ele é diferenciado, tá? Olha só, há um reduzido sistema de canais, tá? Dispostos, né? Derivados do celoma. Quem é que se deriva do celoma também? Ah, o sistema ambulacral. Tá vendo? Circula um líquido incolor contendo amebócitos. Aonde tem isso aí mesmo? Sistema ambulacral. Tá? Respiração se dá por difusão, já foi questão de prova, ok? Inclusive de URGS, respiração desses animais se dá por difusão pelo sistema, ó, Lara, de novo, vou te incomodar, ambulacral. Tá vendo? Foi o que tu me perguntou. Tá vendo que a circulação está ligada à respiração, que vai estar ligada à excreção, que vai estar ligada ao sistema digestório, e assim por diante. Então, como é que eles vão enviar os nutrientes que ele absorveu ali na boquinha e ele já está voando? Como é que eles vão enviar para o resto do corpo? Através do sistema ambulacral. Ah, e aí vai ter a distribuição, tá? Aí vai ter algumas, né? Algumas estruturas aqui específicas, ó, estrela do mar e ouriço do mar, existem as pápulas, né? São uma espécie de brancas dérmicas que auxiliam na respiração, ok? Alguns vão ter sistemas de túbulos ramificados, árvores respiratórios, mas sempre por quê? Sempre por difusão, tá? Olha a excreção, então, olha aí, ó. Não existe nenhum órgão especializado no grupo inteirinho, ok? Então, estou te dizendo que os equinodermas, de uma forma geral, não irão apresentar órgãos especializados na excreção. Então, ó, não existe nenhum órgão especializado. Amebócitos, né? Pés ambulacrais. Aí, Lara, de novo. Adivinha? Hidropulmões ou qualquer estrutura exposta, o que eles vão fazer? A excreção vai se dar pelo sistema ambulacral. Então, aqueles restos vão circular, vão andar pelo corpo e eles vão liberar também por diferenças de concentração. Por quê? De novo, porque não tem um local específico. Ó, aqui está o sistema urinário, sistema excretor. Então, eles vão liberar pelo sistema ambulacral, seja lá na pontinha da estrela, seja lá na pontinha lá do ouriço, seja onde for, tá? Eles vão liberar de acordo com a diferença de concentrações. Porque, de novo, não tem um órgão específico para isso. Fala. Ô, Elton, me diz uma coisa. Tá, mas o nome disso é pés ambulacrários? Tá, na verdade, aqui, o que acontece, ó, amebócitos, celomócitos, tá? Vamos enviar isso pelo sistema ambulacrário. O nome é sistema hidrovascular ou ambulacrário. Ponto. Tá? Em algumas estruturas, eles vão ter um pés. Agora, o que precisa ficar aqui para nós? Né? Ficar assim, ó, de uma forma geral. Não existe local específico para excreção. Tá? Quem vai participar é o sistema ambulacrário. Ó, vamos dizer assim, né? Uma regressão, não sei se regressão em termos evolutivos, mas a gente vinha vendo que os animais, né, até agora, tinham que gânglios, né? Então apresentavam centralização, etc, etc, tá? Mas, olha só, eles vão apresentar um anel nervoso na próxima região oral, de onde saem os nervos radiais. Então, a partir daquele anel nervoso, né, se ramificam essas estruturas, né, que a gente chama, então, aí de nervos radiais, ou seja, aqueles nervos que vão andar nos braços, se for o caso de uma estrela. Tá vendo? Ó? A gente utiliza a nomenclatura da estrela, porque a estrela do mar é a mais estudada, tá? Vão apresentar células táteis, okay, na superfície corporal, e na extremidade, ó, existem ainda células fotorreceptoras, para justamente, né, esses animais estarem mais ou menos expostos à luz, porque também pode fazer com que eles morram, tá? Em relação à quantidade de luz, a luminosidade influencia, inclusive na reprodução, tá? Sistema reprodutor, aí, olha só, olha, adivinha quem a gente utiliza como exemplo? A estrela do mar, né? Então, ó, apresentam sexos separados com fecundação externa, hein? Toma cuidado agora. Então, agora a gente vai ter que ter larva, a gente vai ter que ter uma outra característica. Então, os machos vão liberar, vamos dizer assim, espermatozoides,
as fêmeas vão liberar ovos, porque tem que ser fora do corpo da fêmea, tá? Órgãos sexuais simples, né? Apresentando gônadas masculinas e femininas, né? No macho e na fêmea. Desenvolvimento indireto, olha só, maioria. Como sempre, vai ter as exceções, tá? Cada classe um tipo característico de larva, tá bem? Então, mas, de uma forma geral, todos vão apresentar uma larva até que chegue, né, no corpo do adulto. A reprodução assexuada acontece em algumas larvas e alguns, olha aqui, ó, conseguem regenerar partes perdidas. Então, o que eu quero te chamar a atenção? Olha essa estrela do mar aqui, ó, perdeu aqui os braços, tá? Principalmente esse aqui, ó, ok? Aquele braço que ela perdeu não vai se transformar numa nova estrela. É isso que tem que ficar claro para vocês. Ela vai regenerar, ó, ela regenera a parte perdida. Então, esse braço que ela perdeu, ela acaba, né, formando de novo. Mas aquele braço perdido não forma uma nova estrela do mar, tá? Ô, Elton. Manda. Qual o nome disso? Tem um nome específico para isso que a gente viu. Eu esqueci Regeneração. o nome. Regeneração, tá? Em alguns animais, aqui, ó, lá na planária, existe a laceração. É semelhante, tá? Só que a lácera, lembra na planária, se a gente cortasse ela em 3, ela formava daqueles 3 pedaços. O que eu estou pensando também nos quinidários ali, naquele outro também, que ele não perde se ele perde esqueci o nome do outro, não é a água viva, é o outro, é o que fica fixado. Se ele não perde uma perna. Aí é brotamento. Não é porífero. É dos quinidários mesmo. Qual é o nome daquele que fica, tipo, tem as mães da água e tem o outro, a anêmona, não é? Não ele não regenera a parte dele? Regenera. Perdeu uma parte, ó, perdeu um pedaço aqui, ela forma isso aqui. Aquele pedaço que ela perdeu não forma outro. É que nem esse daí, igual esse? Sim, sim. Ah, tá. É que eu achei que tu estava tentando lembrar de outro nome, mas não tem. O que tem lá nos quinidários, aqueles que são fixos, lembra? É a metagênese. Ah, lembra? Que aí, por exemplo, vai ser uma parte fixa e a parte natante, que era por isso que a gente chamava de alternância de gerações nos quinidários, que vai liberando as éfiras, lembra? Libera as éfiras, são que depois vão amadurecer e vão formar as novas mães d'água. Então, ali sim, ali tem uma parte, né, que é assexuada, mas nesse caso aqui, ó, onde acontece isso? Acontece lá nos poríferos, acontece em alguns quinidários fixos, né? Acontece aqui nesses animais, e aí, dependendo do ponto de vista, acontece nas planárias, que também pode ser chamado de laceração, né? Tu corta, vamos pôr ela em 3, e aí a diferença é essa. Daqueles 3 pedaços que tu cortou, ela forma 3 planárias diferentes, tá? Ela regenera o corpo de novo. É difícil, mas acontece, tá? Aqui, ó, falando de cada grupo, né? Então, as classes, a asteroideia, tá? Que é a mais estudada. Então, ó, apresenta, né? Boca, sulcos ambulacrais, tentáculos, aqui um monte de coisa, tá? Então, ó, pedicelária, só em 2 ordens, anos, e aí por diante, ó. Ó, locomotores, lembra? Sistema ambulacral ou hidrovascular, somente nesse grupo. Nos outros grupos, não, tá? Então, estrutura a parte, né, inferior aqui, desculpa, a parte superior, tá? E a parte inferior. Então, a boca, por incrível que pareça, né, fica na parte de baixo e o ânus fica para cima, tá? Aqui é a classe ofiroideia, corpo com disco pequeno arredondado, 5 braços bem longos, né? Isso aqui não é comum a gente, né, lidar com esses animais aqui, tá? O que eu quero te chamar aqui, ó, atenção, ó. Não há ânus, lembra? É a única classe que não tem sistema digestório completo. Se quiser anotar aí do lado. Ó, classe ofiroideia é a única que não tem sistema digestório completo, tá? De todas elas, ok? A alimentação, ó, pequenos crustáceos, moluscos, entre outros animais e detritos no fundo do mar, tá? São animais bem bonitos, tá? E tem uma movimentação, por incrível que pareça, apesar de ter toda aquela estrutura que a Lara não gosta de olhar microscopicamente falando, tá? Eles têm uma estrutura bem legal e tem uma movimentação bem legal. Bem legal. Tá? A classe equinoideia, tá? Então, esse aqui é do ouriço do mar, tá? Então, ó, corpo arredondado, sem braços ou raios livres, tá? Espinhos delgados e móveis. Locomoção
pelos espinhos e pés ambulacrais, brânquia circulando a boca. Tá? Então, respiração aqui branquial. Alimentação. Plantas aquáticas, obviamente, tá? Matéria animal morta e pequenos organismos. Ó, bolachas da praia, ou bolachas do mar, né? Aquelas que a gente vê, partículas orgânicas da areia por ingestão direta ou meio de rede de suco. Anota aí. Anota aí. Estrutura semelhante à rádula chamada lanterna de Aristóteles. Estrutura semelhante à Disso, rádula. nas bolachas da praia? Isso. Tá? Na verdade, só nos ouriços, tá? Mas pode botar como no equinoideia, que é o grupo deles. Tá? Estrutura semelhante à rádula chamada lanterna de Aristóteles. Por que tem esse nome? Não faço ideia, mas acredito que tem a ver com alguma coisa que deve ter sido Aristóteles que descobriu, né? Acredito eu. Tranquilo? Que é aquela língua dentada, né? Só para lembrar. É uma língua dentada, como eles são fixos, né? Estão sempre sobre rochas, pedras, eles vão raspando, né? E vão se alimentando. Classe Holoturoideia, tá? Então, aí dos pepinos do mar, né? Bem comum, não para nós, tá? Corpo delgado, ou seja, fino, né? Alongado e um eixo oral a boral, tá? Parede do corpo coriácea com ossículos microscópicos. Ok? E a boca é circulada aí por alguns tentáculos. Ó, os tentáculos aqui, ó. Ó, pepino do mar. Modificações dos pés ambulacrários bucais. Tá vendo, Lara? Tudo é sistema ambulacral. Os alunos, quando eu dou aula no cursinho, tá? Somente na turma da noite, que é mais, inclusive tem menos horas aulas, né? De todas as disciplinas. E aí, por exemplo, eu sempre falo assim, ó, tudo que acontece nesse grupo, tá? Tu pensa sistema ambulacral. Aí faço o desenho e aí faço a parte de baixo, né, da estrela, e aí faço o sistema ambulacral. Então eu faço tudo para eles assim, ó, respira, excreta, aí vou puxando as setas, sabe? Assim, ó, então tudo acontece pelo sistema ambulacral, tá? Claro, que aí como, né, tu tem que economizar, tu não precisa falar especificamente de cada classe, quer dizer, não é que não precise, né? Mas não tem como falar de cada classe, tá? De cada grupo, ok? Então, aí aqui com você, assim, a gente consegue, né, dar uma aprofundada a mais. Mas aí eu digo assim, ó, tudo é sistema ambulacral. E aí faço o desenho, como se eu pegasse aqui, ó, fizesse esse desenho aqui e puxasse daqui, ó, respiração, excreção, reprodução, digestão, sabe? Para dizer assim, ó, tudo é sistema ambulacral, porque é o que realmente precisa saber, tá? Sistema ambulacral, inclusive movimentação, porque se considera, né? Porque se estuda muito as estrelas do mar, né? Então, estrelas do mar, elas são, né, as mais estudadas e, querendo ou não, o sistema ambulacral, para elas, é para movimento, para as outras, não. Tá? Para nenhuma outra classe, no caso, a asteroideia, que é a classe das estrelas do mar. Então, elas são específicas aí que vão ter essa movimentação, tá? Elton. Fala. Eu ainda não consegui entender uma coisa. Tô muito puta. Me diz, cara, mas por que pé ambulacrário? Eu não tô entendendo isso. Por que pé? Da onde o pé ambulacrário? Lá apareceu na excreção pé ambulacrário. Agora tá aparecendo pé ambulacrário bucal. É só o sistema ambulacrário, é só isso. E por que bota pé no meio? Porque o pé, de novo, fala. Vamos lá. Por que pé ambulacral? Vamos lá. Quem é que a gente mais estuda, que eu acabei de dizer? As estrelas do mar. Beleza. E as estrelas do mar, o sistema ambulacrário tem a função de quê também? Também, além de excreção, respiração, tem função também de quê? De locomoção. Beleza. Então, se associa os pés ambulacrário ao sistema ambulacrário.
Entendeu? O que não quer dizer que nem mesmo a estrela do mar tem um pé. Não pensa que tem um monte de pezinho ali, tipo uma centopeia. Não é isso. Elas têm estruturas que auxiliam nos pés no sistema ambulacrário. Pensa na estrela do mar. Ó. Vamos lá na estrela do mar. Ó. Então, pensa aqui. Ó. Nessas estruturas aqui, imagina que elas se locomovem, elas se mexem e auxiliam elas a se mover devido aqui. Ó. Imagina que está aqui. Ó. Faz isso e isso. Isso. Entra água e sai água. Entra água. Então, nessa entrada e saída, essas estruturas, ela aumenta o tamanho e diminui o tamanho, aumenta o tamanho, e isso faz com que elas se movimentem. Tá? Então, se associou a pés, porque elas vivem normalmente, né, no fundo do mar, em cima de rochas, etc. Então, se associa a pés. E aí fica, né, vamos dizer assim, uma nomenclatura, ok? Uma nomenclatura como se fosse padrão para todos os equinodermas. Tá? É que nem lembra quando a gente falou de molusco? Se eu te perguntar agora, o que é formado o corpo de molusco? Você ia me dizer o quê? Cabeça, pé, massa visceral e, se quisesse, colocar um manto. Aí tu chega, por exemplo, ali no cefalópodes, primeira coisa que eu falei lá, o que era? Ó, esquece, eles não têm esse padrão. Eles vão ter uma outra estrutura adaptada. E quando a gente chegou em bivalves, o que aconteceu? Ó, não tem praticamente nenhuma característica de pé, cabeça e massa visceral. Tá vendo? Então, as próprias classes já te dizem assim, ó, não é bem assim. Mas, de uma forma geral, né, de acordo com o número de indivíduos do grupo, lembra? 4 em cada 5 são gastrópodes, e aí tu pega o gastrópode, ou seja, a lesminha, o caracol como exemplo, e aí tu leva ao pé da letra. Cabeça, pé e massa visceral, ok? Porque é a maior quantidade. Aqui, como se estuda mais as estrelas do mar, tchan, né? Elas se movimentam pelos pés ambulacrais e aí se dá o nome de, né, pés ambulacrais. Por isso que vai aparecer. Mas ali tá dizendo pés ambulacrários bucais, aí não faz mais sentido dar. Porque fica na volta, entendeu? E tem movimento, entendeu? Para auxiliar, para facilitar a ingestão dos alimentos. Entende? É por isso que se utiliza essa nomenclatura. Não reclama para mim. Eu não trabalhei com equinodermas, eu trabalhei com fungos, tá? Olha aqui, ó. Vivem além da zona de maré, tá? E são fixos ou móveis. Esses animais são bem bonitos, né? Diga-se de passagem, né? Então, aqui tá os crinoideias, os lírios do mar. São animais bem bonitos. A gente acha, às vezes, que até que é planta, né? Aquática. Essa aqui, inclusive, parece a samambaia, né? Inclusive, é chamada, né, de samambaia aquática, tá? Porque ela é muito semelhante assim à samambaia. E aí também fica aquelas coisas, né? Esses resquícios evolutivos, né? Se sim, se não, o que é, o que não é, o que deu origem, o que não deu origem. Já? Acabou. Dúvidas? Pô, deu certinho, hein? Bom, se eu quisesse, não dava. Ô, Elton, quero te perguntar de uma questão aqui, vou ler a questão para ti. João deixou seus pais apreensivos, pois resolveu criar alguns animais nada convencionais, como tarântulas, escorpiões e piolhos de cobras e tatuzinhos de jardim. A partir desse seu conhecimento sobre invertebrados, João descreveu aos pais algumas características dos animais. Tá, e tipo assim, como é que eu vou saber, Elton? Tipo, essas espécies que eu nunca vi na vida, qual é qual? Tipo, tatuzinho de jardim. O que é tatuzinho, isso? Visse assim, ó, fosse assistir aula de matemática, bem feito. Olha aqui, ó, fosse assistir aula de